Está começando o F90 nesta sexta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom ter você com a gente a partir de agora aqui, com muito para conversar. Olha, final de semana de clássicos, hein? Tem Vasco e Botafogo, tem Palmeiras e Corinthians, o Corinthians tentando se agilizar e hoje ainda para poder ter jogadores à disposição, novos jogadores à disposição aí para esse derby. A gente vai falar dessa confusão aí da CBF também, pelo amor de Deus. Os clubes agora descobriram que tem Copa América, então agora, em fevereiro, tem Copa América. E rapaz, vai parar tudo? Não sabia. Não vai parar, vai continuar. Então não pode. Vamos lá, vamos dar um jeito. Vamos falar sobre esse assunto também aqui. Eu te falar, haja estômago. Com o Fernando Praz, tudo bem aí, Praz? Tudo certinho? Tudo bem. Na medida do possível, né? Na medida do possível. É cada uma que eu vou te falar, viu? Zé Elias de volta, depois de uma folguinha ontem pra fazer o resenha, né? Isso, com o Giovanni. Foi bom? Foi bom hoje? É? Vai passar hoje, às 10 horas. Maravilha. Parecendo um Roberto Carlos, né? Tá elegante. Né? Ele é quem embarcou no Transatlântico Emoções. Eu ia falar alguma coisa, mas depois eu falo. Não fala, não. Fala, é mais no legal. No intervalo eu faço. Não pode falar, não pode. O programa permite. Tem um limite um pouquinho maior. É uma fala provocativa. Então tá bom. Ele já até sabe. Já até sei o que é. Tá bom. Ai. O senhor tá bem? Tudo em paz? Bem, senhor William. Saúde e paz. A todos, boa tarde ao senhor, ao Praça, ao Zé Elias, ao Donan, que foi agressivo comigo ontem na redação de maneira desnecessária. Eu boa vi. Tarde aos fãs das fãs do esporte. Na redação e no corredor. Ele fez uma coisa que também. haters de redes sociais fazem. Isso. Eu disse uma coisa, ele falou que eu disse outra, ele foi me cobrar. E outra, não te apoiou contra os haters nas redes sociais. É verdade. Não te defendeu. Me deixou... Não defendeu. Apanhando... após distorcerem uma fala minha. Exatamente. Mas E exatamente por esse seu espírito do F90 é que o Donan tá aqui hoje. Já que teve embora, treta né? com o Birner, a gente colocou o Donan aqui hoje pra treta de ir embora. E lado a lado, né? Bem Lado a um lado do outro. Tá chorando, chateado? Magoado. Não esperava isso. Brilho nos olhos, lágrima? Tô emocionado. Decepcionado, né? Decepcionado. Quem te bota uma pilha no Birner, ele acredita. Você tá chorando de agora ou você tá chorando depois do clássico quando foi quarta-feira? Não. Nossa, tem provocação aí, é? Não vai por esse caminho. Tô sentindo, hein? Teremos uma briga clubista. Hoje teremos alguma coisa aí, viu, Praça? Briga nenhuma. Até porque se é pra alguém chorar por um clássico no meio de semana, é aqui, né? Vamos pro intervalo, né? Quem, William? Quem é? Aqui. Você sabe que Rosário Central e Nilson Borges lá na frente. Quem é pra chorar? Quem de novo? Aqui. Canacha. Só pra Você entender. torce pelo Rosário Central, né? É. Vamos pro break, a gente volta já falando do Flamengo que ganhou o time. Não é defesa que toma gol, que faz gol, o time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Não quero usar o termo lua de mel, entendo a tua pergunta, não quero fazer comparativos. Eu só quero dizer que eu vou pegar essas palavras que o presidente, quando estava dentro do ônibus, ele falou a respeito da formação dele em colégios estaduais. Ele disse assim, que quer devolver para a vida aquilo que ele recebeu também. Talvez no futebol eu queira devolver para os torcedores ou para essa garotada toda, como aconteceu, um pouco do que o esporte me deu como educação, do que a vida me deu, como meus pais me deram, eu poder retribuir de alguma forma. Muito bem, olha só a tela com ele que está arrebentando. Números do Pedro no Carioca 2024. 5 jogos, 5 gols. É bom lembrar que com os jogos dos amistosos que o Flamengo fez nos Estados Unidos, vai para 7 jogos e 7 gols. É uma média de 1 por jogo. 18 finalizações, 10 no alvo, ou seja, se são 10 no alvo ali, a cada 2 no alvo, uma é caixa. Minutos até marcar, 66,2. O Pedro
que neste momento, a gente vai ter que começar por ele, depois eu quero falar sobre o nível de dificuldade que tem o Flamengo com esses adversários do Carioca, né? A gente está elogiando muito a defesa, o ataque, o equilíbrio que ele tanto preza, etc. A gente vai falar de alguns jogadores aí e tal. Quero saber se talvez seja realmente ou não medida para esse Flamengo. Mas o Pedro que está aí na tela. Indiscutível, esse é aquele titular absoluto, porque o Flamengo, dependendo do jogo, você pode mexer um pouquinho, se tem De La Cruz, se tem Luiz Araújo, a gente andou falando aqui, né? Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não está aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Quando você... Pulgar. É isso. Porque... Arrasca. Opa. Não é intocável. Opa. Pra mim não é intocável. Pra mim ele é o jogador mais decisivo com a bola. Mas não significa que ele será em todos os jogos, em todos os momentos da temporada, dependendo da condição física, do adversário, da ideia de jogo, o cara que vai resolver todos os jogos. Eu acho O que você não entendeu? Desculpa. O que você não entendeu? Desculpa, Bernardo. O que você não entendeu? Eu não entendi. Estou falando assim, é o cara mais decisivo do Flamengo e não é intocável. Isso. Tá bom. Continua, Bernardo. Até porque o Flamengo tem uns 10 jogadores que decidem jogos. Então ele não é mais decisivo. Não, ele é o mais decisivo. Ele é o que tem mais condições de decidir jogos. Com a bola. Entendi. Sem a bola, tem jogadores que conseguem jogar melhor do que ele. E acho também que o Arrascaeta, pela questão física, não vai ser o cara para atuar em todas as partidas da temporada, por motivos muito óbvios. Então, a partir do momento que ele não é... Tecnicamente, ele seria intocável. Fisicamente, ele não é intocável. Tecnicamente, sim. No trato de bola, sim. Mas eu acho que ele evoluiu bastante fisicamente com o Tite. Tudo bem, mas tem uma temporada inteira, desgastante, jogo em cima de jogo, mata-mata, vai ser convocado para a seleção, sai, vem... Fisicamente ele vai ter... O intocável para você é o cara que é titular absoluto? É o cara que você não faz consegue o time substituir funcionar de jeito nenhum. Então, o time cai muito aí eu cedo acho na que o Arrasca função se sem enquadra. ele. Nesse time, ele se enquadra. Então, Mais que o Eu acho que Pedro. ele só sai do time por questão física. Só por isso. Só se você for E assim, dosar. só que não é bom ele ser intocável por quê? Ele vai ficar fora no mínimo 9 jogos só pela seleção. Mais lesão que tem, suspensão. Então, assim, se tu tiver uma dependência de um jogador só assim, é complicado. E o Flamengo já teve problemas em relação a isso ano passado. Então, dentro de um cenário imaginário, hipotético, eu concordo que ele é intocável. Titular absoluto. Assim, é difícil usar essa palavra intocável, né? Mas dentro de um cenário controlado, de parte física, de lesões, de suspensão, eu acho que o Arrascaeta é indispensável para o Flamengo. Porque quando eu falo intocável, até para voltar pro Berner aqui, para ele concluir o raciocínio. Tô sendo literal, tá? Como você pediu. Não, sim. Quando eu falo assim, intocável, inclusive, é mais ou menos assim, é aquele cara que ele é tão bom, ele é tão imprescindível, ele faz tanto a diferença, que mesmo quando ele não está no momento bom, ele está sendo mexe, porque a qualquer momento ele pode decidir, ele pode resolver, é uma bola, é aquele eu acho que o lance, Arrascaeta é esse cara. E o Pedro não? Não, o Pedro não, mas eu acho que o Pedro é um jogador que tem uma vantagem enorme na posição, porque ele se encaixa mais nas ideias que o Tite tem colocado em prática do que se encaixa o Gabigol. E ali joga ou um ou outro, ou se o Tite quiser mexer e não vai fazer isso, podia jogar o Bruno Henrique ali. Porque outro dia a gente estava discutindo aqui várias possibilidades para o Flamengo ali na frente, com as peças que tem, e ninguém mexeu no Pedro. Porque ele se encaixa bem, ainda mais ontem. Ninguém aqui tirou. Não, então nessa formação aqui é melhor tirar o Pedro e deixar o Gabigol. Nessa formação aqui é melhor o Cebolinha e tira o Pedro. Ninguém colocou essa possibilidade. Eu acho que a característica do Pedro dá a ele uma vantagem sobre o Gabigol. Ele é o único, na em ideia. termos de característica, ele é o único. Isso. Ontem, por exemplo, o Tite jogou com o Luiz Araújo, quer dizer, o jogador mais agudo pelo lado, né? Ali o Pedro fica ainda mais necessário. Né? Então, depende muito do que o Tite vai fazer. Agora, eu acho que após o Tite conseguir ter segurança naquilo que ele tem proposto para a equipe e o time estiver mais sólido, eu acredito que ele vai tentar mais variações e aí a gente pode ver algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, é que o Flamengo não vai enfrentar nenhum time tecnicamente melhor que ele, mas vamos supor que o Flamengo vai jogar contra um time que vai atacá-lo bastante e vai colocar o Flamengo em risco. Você está falando, por exemplo, do Arrascaeta. Quem joga pelo lado no meio para fazer o lado de campo e recompor o meio de campo? Porque o Arrascaeta não vai fazer essa recomposição. Vai fazer até um certo ponto, mas não vai fazer a recomposição. Quem faz os lados do campo? Aí compensa você ter, em uma circunstância dessa, um jogador próximo do atacante que não faz essa recomposição por dentro? Ou você quer um jogador que cai mais pelo lado para fazer isso com outro tipo de cara? O Flamengo proporciona isso. O elenco tem. Essa coisa... Olha, eu já falei isso no início do ano, já falei também no final do ano, e eu vou continuar repetindo. Não se monta um elenco como esse para você falar que tal jogador
Intocável seria se tivesse o Messi no ápice da forma e o Cristiano. Se vier o Mbappé. Pra ter aquele time de 1 a 11 que tu decora, né? Não, é absurdo. Não é um absurdo. O Flamengo montou um time exatamente para usar melhor cada jogador, no melhor da forma deles, no melhor jeito que eles podem atuar. E o Flamengo tem que ficar acima dos jogadores. Então, quando começar a falar, esse cara é intocável, não sei o quê, eu vou dizer sempre não. Eu só falei do Eric porque o Eric é disparado o melhor jogador da posição. E o Igor, que entrou ontem ali... Se começar a jogar um pouco mal, você tira do time, sem problema. Não. Mas se ele manter o nível de atuação que ele tem... Não vai ter alguém para brigar com ele pela posição. Não tem ninguém para brigar. Nesse momento, não. Posso mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, exatamente. Então, é por isso que eu cheguei nisso. Todo o sistema que a gente discute aqui, o Pedro está lá. Não, o Pedro, né? Não, eu entendo que o Birner fala sobre a questão da intocabilidade, né, do Arrascaeta, mas, ao mesmo tempo, essa palavra, eu acho que para ele, nos últimos anos, ela tem sido utilizada, mas com méritos. Claro. É um dos grandes problemas que o Flamengo teve, se não o maior problema, quando precisou de criatividade e o Arrascaeta não estava presente. Por isso que o Tite foi contratado. Porque se continuar a dependência do Arrascaeta, é complicado. Até agora, o Tite está procurando um sistema de jogo para encontrar justamente esse equilíbrio que o Birner está falando. Aí eu jogo com o Arrascaeta, mas eu tenho que voltar com um jogador pelo lado do campo para ele poder ficar lá tranquilo, para ele ficar sozinho. Eu acho que existem determinados jogadores que você tem que fazer ter o 100% dele. Eu não posso, com o Arrascaeta, falar para o Arrascaeta, vem cá, volta até o final. Arrascaeta, vem cá, você tem que fazer marcação. Eu acho que daqui para frente, perdemos a bola, você faz a marcação-pressão. Só que é o seguinte, se eu tenho o Arrascaeta no time, eu vou colocar a preocupação no time adversário. O que o Abel fez com o Endrick? O Endrick tinha dificuldade enorme para jogar como pivô. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Enorme, jogando de pivô. Ele não tem essa característica. Não tem. Quando o Abel chegou e falou assim, vem cá, Endrick, de ladinho aqui, vem cá, do lado direito, mas quando você pega na bola, você vai para cima, fica solto e tal, porque o que acontece? Eu vou fazer todo mundo recuar para deixar você livre, tranquilo, porque quando precisar eu quero você 100%. E o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o Palmeiras? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Antônio Oliveira está tentando fazer isso com o Roberto também. Né? Então, assim, existem jogadores que você não precisa fazer... você corre 100% que tem a mesma intensidade. Não tem. Até porque o futebol é divisão de responsabilidades. Você pedir para o Arrascaeta voltar a correr, se dedicar à marcação, é falar para ele, esquece o ataque. É isso aí. Esquece o ataque. Muito bem que você falou. É divisão de responsabilidade, né, Zé? E soma de características. Né? Então, assim, se você não quer... vamos mudar, vamos tentar achar um jogador que, mesmo com todas essas contratações, que tenha a característica de criação do Arrascaeta, para jogar no lugar do Arrascaeta no Flamengo, que tenha a característica do Arrascaeta. As qualidades. Não tem. Agora tem o De La Cruz que pode fazer. Sim, você tem o De La Cruz, mas você não tem a mesma qualidade a genialidade, a mesma característica. Você tem intensidade, você tem o cara que pega, toca, chega na área, finaliza, tal, dá um dinamismo diferente ao time. Né? Esse é um outro ponto que aí entra no que o Price falou, você tem que mudar o sistema de jogo. É uma outra coisa. Mas, assim, essa intocabilidade do Arrascaeta, ela não que ela seja fundamental, não é isso. Você tem que transformar isso em responsabilidade. E opções. Sim. Você não pode sentar e acomodar, eu tenho a Arrascaeta, tá tranquilo. Não, é como nós estamos falando aqui. O Flamengo hoje tem vários jogadores para você mudar de posição, para você mudar as posições, para você transformar esse Flamengo num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 3-4-3. Você tem várias possibilidades dentro de um sistema de 11 jogadores. Você pode jogar, por exemplo, você pode centralizar o Pulgar, 2 zagueiros, né? Você adianta a Varela, adianta o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, um 3-4-3, você põe De La Cruz, Gerson, lá na frente você põe Pedro, você põe Arrascaeta e aí você escolhe Cebolinha, Bruno, você escolhe. Porque é diferente nenhum time vai jogar de igual para igual contra o Flamengo, eu acho difícil. Você vai ter um ou outro time que vai colocar o Flamengo em 15, 20 minutos em dificuldade, porque vai adiantar e tal. Depois, se o Flamengo conseguir segurar essa bola, o Flamengo tecnicamente vai fazer o time jogar de um lado para o outro. Né? E aí as preocupações se invertem. Você já pensou, eu vou tentar colocar o Arrascaeta para correr? O Arrascaeta é igual o Alex Cabeça. Né? Nosso querido Alex Cabeça. Você conversava com ele, ele falou assim, Zé, eu adorava que o volante ia. Só me posicionava atrás dele aqui, ó.
Porque a hora que a bola desce para mim, eu virava, eu estava de frente para o gol. É o que acontece com a Arrascaeta. Sim. Aí cabe ao treinador encontrar várias posições, vários sistemas táticos. É para isso que o Tite está lá. É para isso que o Tite precisa trabalhar nesse sentido. Começar, tira o Arrascaeta. Você está treinando. Eu respeito demais os jogadores, vocês sabem disso. Você vai jogar contra o Bangu? Tira o Arrascaeta. Tira o Arrascaeta, põe Pedro e Gabigol ali na frente, porque daqui a pouco você vai precisar de um jogo como esse. Nós estamos falando aqui sobre Copa América, vai ter Copa América. Querendo dizer que é o momento de testar. É lógico, vai testar o quê? Na Libertadores? É no Carioca. Vai ter que testar estadual, no Campeonato Brasileiro. Paulista, eu acho que o Tite tem a possibilidade de fazer as substituições, as modificações táticas, com e sem os principais jogadores, para ele entender como é que funciona e se dá certo ou não. Eu entendo, Zé. Né? Eu não discordo, mas eu acho que tem um contraponto. Porque o Tite precisa, do jeito que ele pensa, ele precisa achar primeiro um modelo de jogo consistente. Eu também acho que ele não achou ainda. Mas é muito por conta do que nós estamos Ele discutindo tá aqui. Por causa e eu da acho que ele questão mexer muito, ele acredita que ele não acha. Por causa do equilíbrio, Brina. Ele está tentando encontrar esse equilíbrio. Ele está vendendo um peixe bonito, né? Não, nossa, a defesa, contra o respeito. O Bangu, você não pode querer valorizar, porque, olha, o equilíbrio. O Bangu deu um chute, sei lá. É, gol, porque, nossa, a nossa defesa, com todo respeito, ele tem que falar dos números de ataque, a movimentação, quantos chutes a gol, e aí, beleza. Onde rouba a bola. Onde rouba a bola, como é que o time jogou, a velocidade, o dinamismo, aí, a velocidade com a bola nos pés. Aí eu acho que o Tite tem que trabalhar. A questão de a defesa, com todo respeito, não menosprezando o time do Bangu, mas é natural o Bangu. Diferença abissal. Né? A diferença é muito grande. Então, assim, esse é o momento de você testar os jogadores. Faz o resultado, 2-0, ou alguém acreditaria aí que o Bangu iria para cima do Flamengo para ele poder se preocupar a 100% com a defesa e esquecer o ataque? Gente, vamos lá. O Vasco não foi para cima do Flamengo. Agrediu, agrediu quando precisou, foi estratégico. Sim. O Botafogo também foi estratégico. Talvez se o Vasco e o Botafogo, e acho que o Botafogo está até um elenco melhor que o Vasco no momento e tal, a gente vai discutir daqui a pouco, inclusive, o Clássico. Eles não vão com esse poder de agressão. O Flamengo, gente, o Bangu, o Audax, a Portuguesa, gente. Só tem um time, eu acho, que vai para cima do Flamengo no Brasil. É o Fluminense. Pela proposta do Fernando Diniz. Eu acho que ainda um problema para esse Flamengo, e ontem isso não foi colocado à prova dentro de campo por contra a fragilidade do Bangu, é o sem bola. Por isso o Tite sempre fala muito desse equilíbrio. 2 jogos o Flamengo foi um pouco mais testado nessa parte física e ele mostrou que ele cede brechas ainda para o adversário. Um foi aquele amistoso contra o Orlando City. O Orlando foi perigoso. É muito cedo ainda, né? Muito cedo, muito embrionário. Né? E o outro foi contra o Vasco. O Vasco, pela proposta do Ramon, decidiu, obviamente, esperar um pouco mais, mas era um time muito competitivo para desarmar e muito perigoso, principalmente bola aérea, né, nos contra-ataques. Tinha uma situação que o Flamengo vai viver muito ao longo da temporada. temporada. Vai viver, eu acho. Ainda ganhou o jogo, Andona. Sim. 2 oportunidades claríssimas. Sim, teve o Léo Pereira salvando e teve o pênalti perdido também pelo Gabigol. Eu estou muito na linha do Birner, que eu acho que ele ainda não encontrou o Flamengo ideal. Ele está testando. É positivo ele testar. Ora, ele joga com 4-1-4-1, com o De La Cruz circulando da direita, mas vindo para dentro. Ontem ele jogou de novo com 2 pontas, né? Um Cebolinha com o Luiz Araújo. Acho que poderia ver mais uma tentativa, que eu não sei se ele vai colocar com frequência, Gabigol e o Pedro. Ele coloca o Gabigol ontem na vaga do Arrascaeta, mas no finalzinho, 20 minutos mais ou menos para ele jogar. Um recorte já muito curto. Mas ele está tentando encontrar o time. Ainda não vi aquela grande atuação do Flamengo coletiva desde que ele assumiu. Mas era para ter já? É justo cobrar isso já nesse momento? Eu acho que no ano passado já mostrou uma melhora, mas eu ainda tenho uma impressão que esse time está jogando abaixo do potencial. Não, mas está jogando abaixo. Sim, desde o ano passado, eu digo assim, né? Não só nessa temporada. Não é porque ele está testando também? Eu acho que é um sintoma. É um sintoma. Nem os jogadores Por tecnicamente exemplo, estão no ápice. o Birner, fisicamente também ainda, né? É isso. O Birner falou sobre o Pulgar, que para mim é o melhor jogador da era Tite no Flamengo. A era Tite, né? Desde que ele assumiu. Um cara que transformou, tem um passe para frente, a qualidade para marcar, se apresenta para jogar. Ontem o garoto foi muito bem, o Igor Jesus. O Jesus, elogiado pelo César Sampaio na coletiva. Foi muito bem, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo no profissional. Mas também é precoce, né? Precoce. É o jogo contra o Bangu. Você tem que ver contra um adversário um pouco mais forte. E sobre a questão do Pedro, assim, eu acho que o que pesa a favor dele é, primeiro, quem levou ele para a Copa?
O Tite. Quem gosta de um camisa 9 com essa característica? O Tite. Então ele larga na frente, já está muito claro que no Flamengo ideal na cabeça do Tite, hoje o Pedro está ali até porque ele está correspondendo. São 5 jogos, 5 gols na temporada. O Gabigol vai ter que trabalhar, e ele já está trabalhando, está mais focado, perdeu peso, melhorou o rendimento dele para mim nessa temporada, um cara mais participativo. Só que assim, o Gabigol para mim não é ponta e também não é esse 9. Então assim, ele se encaixa mais jogando com o Pedro. Seria um 4-4-2, né? Uma coisa... 4... Então, mas aí você está matando a Arrascaeta quase, né? A não ser que você pegue times fracos. Então. Aí nós vamos ter que discutir como é o sem bola, né? É o sem bola. Eu falo sobre o equilíbrio. Por exemplo, você pode Às jogar... vezes o Gabigol não joga não por causa dele, mas por causa da função que o Arrascaeta teria que exercer com o Gabigol no time, ou que o Gabigol teria que exercer. Então, ou uma coisa que eu falei aqui já semana, nós conversamos sobre isso que eu falei, a questão é, sem a bola, um dos caras que influenciam muito essa questão de sem a bola, de desequilíbrio, é o Gerson. Aí você foi no ponto. O Gerson com a bola é um jogadoraço. Te dá várias possibilidades, tecnicamente, tá? Mas sem a bola, como se joga no futebol hoje, ele procura esse reequilíbrio, né? Vamos dizer assim, reequilibrar o time sem a bola, justamente porque o Gerson não tem esse poder de marcação, por isso que joga o Pulgar sozinho no meio campo muitas vezes. E aí ele obriga, no ano passado ele fez muito isso, do Cebolinha voltar lá atrás ou jogar muitas vezes por dentro para você poder ter uma certa cobertura para dar liberdade para o Gerson, não dar liberdade para o Gerson, mas para ele poder estar um pouco mais seguro e um pouco mais, vamos assim, com uma cobertura maior em relação a sem a bola. Aí, como eu falei, nenhum jogador aqui, se o Arrascaeta, nós estamos discutindo que o Arrascaeta não pode ser intocável, o Gerson também não. Mas aí são duas compensações já, né? Eu acho que compensar para o Arrascaeta vale muito a pena. E compensar para o Arrascaeta que está sensivelmente alguns metros à frente do que o Gerson, né? E teria uma função de menos. O Gerson tem uma função mais impactante na parte defensiva sem a bola. Exato. E aí, Zé, eu concordo com a tua opinião, deve ter gente que está falando do outro lado da TV. Ah, mas, pô, os caras estão preocupados em não ter a bola, vai tirar o cara porque o cara joga bem, mas não marca. Por isso que o futebol brasileiro tá assim, sei o quê, porque a gente tá privilegiando a marcação. Não é isso, né, Zé? Não é isso. O futebol mudou. Se o Flamengo, se esses jogadores conseguirem entregar tantos por cento de posse de bola, controle do jogo através da posse de bola, ok. Só que o que nós estamos falando de Bangu, com todo respeito, para Carioca. Num cenário utópico, maravilha. Eu vou ter os melhores jogadores do mundo, os mais técnicos, eles vão controlar o jogo com a bola e eu não vou sofrer nada. Isso não acontece. Só para ficar uma carona. Flamengo 2019. Jogava muito com a bola, né? Não era vistoso, um time marcante. Nossa, vai pegar o pé de pressão deles. Era o melhor do continente disparado. Sim. E o Gerson, naquela época, ele desempenhava mais sem a bola. Só que são 4 anos passaram, 5. Algumas coisas assim, né? Os laterais, eles iam por dentro sempre sem a bola. Então, quando perdia a bola, tu tinha um homem a mais no meio para pressionar. Tu criava uma superioridade atacando, óbvio, tinha uma qualidade técnica absurda, mas quando perdia a bola, pelo lateral, dificilmente o Rafinha ou o Filipe Luís, eles estavam por fora na linha de 4, eles estavam por dentro. Então era um homem a mais no meio campo, que empurrava um homem do meio campo mais para frente, que empurrava o atacante mais para frente, então conseguiu fazer um pé de pressiona muito grande. Ah, mas e o espaço das costas? Justamente, eles eram muito eficientes nisso, então não precisavam se preocupar. E tinha velocidade, né? O Rodrigo Caio, naquele momento lá, em termos de velocidade de cobertura, ele conseguia fazer melhor isso versão dele. Com a maestria, assim, uma precisão sensacional. Zagueiros da época. Pela leitura de jogo que ele tem, né? De cobertura, senso de posicionamento, ele conseguia fazer isso. Tanto que quando ele sai desse time do Flamengo por conta de lesão, o Flamengo sofreu para encontrar um zagueiro que tivesse essa velocidade para fazer as coberturas. Pois é, e o perfil de atleta, né? Por exemplo, os dois laterais, Rafinha e Filipe Luís. Olha a diferença que é. O Rafinha e o Filipe Luís muito mais... Maduros, Felipe, né? Muito inteligente. Muito mais sustentando do que indo. E hoje o Flamengo tem o Ayrton Lucas que apoia, então assim... É diferente. E assim, esse time de 2019 vai ser uma eterna comparação. Eu queria chegar nisso, Braz. Eu tenho que virar o assunto, mas eu queria pegar o gancho só rapidinho. Porque, assim, esse time de 2019 aí já vai completar 5 anos, né? Sim. Em julho, que chegou o Jorge Jesus, né? Segundo semestre ele completa 5 anos, né? 4 anos e meio, vamos lá. Aí quando chega o Tite, e quando você vê o elenco do Flamengo, que a gente cansa de falar aqui, que é o melhor da América do Sul, a gente fala, caramba, será que finalmente a gente vai ver alguma coisa próxima a 2019, em termos de intensidade, né? É cedo, calma, né? Estamos no comecinho e tal, mas olhando lá na frente e entendendo como o Tite pensa o jogo, né? A gente vai... Você tem alguma expectativa que em algum momento no ano
Lá para frente, quando fisicamente estiver nos cascos, quando a coisa engrenar, tecnicamente, taticamente, o Tite decidir ali bem o que ele quer, você acha que em algum momento vai se aproximar daquilo? A minha expectativa é que o Flamengo é muito alta, não sei se ela vai se cumprir, mas ela é muito alta, de imposição de jogo, de construção de jogo, de força de marcação, um time muito consistente. Eu acho que o time vai demorar ainda uns mesinhos, mas vai chegar nisso. É a minha aposta, não tenho certeza se vou ganhar essa aposta, mas vai ser muito diferente do que foi. Porque aquele era um time, o Praz já falou sobre o posicionamento dos laterais, aquele era um time que o Arão ficava de um ali, o Gerson vinha por dentro, o Arrascaeta abria na esquerda, o Bruno Henrique entrava como segundo centroavante, o Gabigol era o centroavante que se movimentava, o Everton Ribeiro era o meio que também construía. Era um jogo totalmente diferente da ideia de jogo do Tite. Era um jogo muito mais caótico, no bom sentido. Né? Um jogo muito menos previsível, muito mais maluco. Né? Não sei se as pessoas gostam de música, eu vou dar um exemplo. Né? O que o Jorge Jesus fazia era uma coisa meio jazz. Né? Os instrumentos se complementando assim, mas não necessariamente numa coisa simétrica. Ele é diferente. Não, uma escala. Hoje é diferente. Hoje é diferente. O Tite é tudo muito mais organizado. Se funcionar, não sei o que eu vou falar, uma música clássica de bom nível, de alto nível. Eu ia falar exatamente isso. Porque é muito mais. Você sabe o jogador que atua ali, aquele que atua aqui. Eles podem trocar em algum momento, mas é tudo muito mais organizado, muito mais fácil de entender os movimentos que vão acontecer. Eu não espero show com o Tite. Eu espero consistência, regularidade e um time equilibrado. É isso que eu espero com ele. Você acha que goleadas sempre são shows ou não? Eu acho que naturalmente elas podem até acontecer, mas não vai ser... Perfeito. Eu acho que é um jogo que você consegue neutralizar os pontos fortes do adversário e colocar seu modelo em prática, já está ali uma superioridade. Isso eu espero com o Tite. Por isso que a gente está sendo chato aqui, né? Porque o Flamengo ganhou 3-0 ontem. A gente teve grandes atuações do Pedro, mas a gente está projetando o que realmente interessa lá na frente. Exatamente. Que ele falou sobre equilíbrio. É o sem bola, como é que ele vai encaixar esse time. Ele tá testando diferentes sistemas aí nesse início de temporada, acho completamente justo. Mas acho que a comparação com o time de 2019... Eu citei 2019 para dar um exemplo sobre a questão do sem bola, né? Porque sim. A gente fala muito de um time encantador, mas era um time que batalhava muito também sem a bola, pressionava muito. Só que, assim, eu acho até injusto a gente achar que esse Flamengo tem que repetir aquilo. Acho que dificilmente alguém vai repetir. É um outro técnico, são outros jogadores, alguns mais velhos que estão lá. Mas acho que eu também tenho expectativa muito alta do Flamengo nessa temporada. Não havia disputa por posição, né? Também. Era mais fácil trabalhar, né? Também. Sim, disputa por posição. Hoje, toda vez que o Tite escolhe colocar o Arrascaeta em campo, ele deixa um jogador de alto nível fora. Quando ele escolhe o Cebolinha, ele deixa um jogador de alto nível fora. Quando Bruno Henrique e Gabigol estão no banco. De alto nível fora. Mas depende da visão. Depende da visão de quem está vendo o sistema tático. Você pode usar esse mesmo critério que você está usando com o Gerson. Pode ficar fora também. É mesmo, não tem intocável. Critério. Sim. É o mesmo critério. Mas o Tite confia muito no Gerson, né? Sim. Com razão, assim, como o Prats falou, né? As pessoas estão achando que a gente é todo mundo louco aí. Não é isso, é que nós estamos tentando explicar o que o Tite está falando assim, encontrar o equilíbrio para jogar. Né? Porque o Tite é aquela história. Hoje nós temos vários períodos dentro de campo, com a bola, sem a bola, transição com a bola, transição defensiva, marcação, pressão, tem tudo isso. O Tite está tentando encontrar o equilíbrio justamente para se aproximar. Eu tenho certeza que o Tite vai trabalhar isso para se aproximar desse time de 2019. Porque é o que ele almeja. Ele tem que ter esse objetivo, porque com o time que tem, ele pode pressionar, pressiona. Um dos segredos desse Flamengo 2019 do Jorge Jesus era justamente perder e pressionar a bola. Ele perdia a bola, pressionava, roubava, fazia 1-0 com 5, 10 minutos de jogo, depois você vinha para cima, ele dá 1, 2, 3 e depois só ficava tocando. O De La Cruz não poderia ser esse cara na função do Gerson, por exemplo? Ele jogou assim no River também. Pode ser. E ele é um cara sem bola muito dinâmico. Eu falei no outro dia, eu falei inversão com o Briner. O Briner falou, não, mas onde? Eu falei, pode inverter. A função que faz o De La Cruz aberto pelo lado quando perde a bola e com a bola vem por dentro, que seria o Gerson, põe o Gerson ali e o De La Cruz vem por dentro. Só um detalhe, William. Pique para falar do clássico. Para quem não entende a questão do jogo sem bola, eu vou citar os 2 melhores técnicos do mundo hoje. O Guardiola, o jogo dele é alicerçado em recuperar a bola na frente, primeiro e depois mantê-la. Isso. Primeiro recuperar a bola na frente. Essa é a primeira coisa do jogo do Guardiola. A primeira ideia do jogo do Guardiola. E depois a manutenção de bola. São essenciais. E o Jürgen Klopp fala que o melhor meia no futebol atual é roubar a bola no campo de frente. Se alguém não entende por que jogar sem bola é importante. Como, gente. Tem outra coisa importante no futebol. Também. Isso. Sem bola é crucial. Aí os discípulos vão tem outra coisa fundamental no futebol, que é a arbitragem. Ela tem sido tema.
Vamos ouvir os treinadores de Botafogo e Vasco, porque afinal de contas vão se enfrentar nesse final de semana e o último clássico, olha, tá rendendo história até agora. Quem será o que vai reclamar dessa vez? Porque um vai reclamar. Ou os dois, se importa. Então, tomara que a gente consiga ter uma estabilidade de arbitragem também para passar tranquilidade para os jogadores dentro do campo. A gente tem muita preocupação que o árbitro possa fazer um bom jogo não só hoje, no jogo como foi hoje, mas também no jogo contra o Vasco, né? Que a gente sabe que é um clássico. Tomara que tenha um árbitro aí experiente, com capacidade de levar bem esses jogos, porque eu não posso estar fazendo substituições com a preocupação que o jogador vai tomar um cartão ou ser expulso, e aí eu acabo também prejudicando o andamento do próprio time. A gente sabe que qualquer clássico, o detalhe faz a diferença, às vezes uma falta próxima da área que não é uma falta acaba gerando uma situação. Mas a gente tem muita confiança que o árbitro que vai ser escolhido possa fazer um grande jogo e principalmente passar despercebido, que os grandes estrelas do jogo sejam os jogadores. Acho que si ellos quieren más protagonista que el jugador. Los protagonistas no son ni los entrenadores, ni son solo los jugadores. Mas, como falaba ahí con Felipe Melo, los referees arruinan el espectáculo. Muito bem, olha, para quem não sabe, né, dona? O Vasco solicitou o seguinte: quer um árbitro FIFA e de fora do Rio para apitar o clássico. Tá subindo o sarrafo, né, William? Tá subindo o sarrafo. Tinha vetado um árbitro que errou no jogo. Isso. Agora ele vetou o árbitro do Rio. Do Rio. Tem que ser FIFA vai... e tem que ser fora do Rio. Tem mais um detalhe. A federação já afastou o árbitro até, que não pode apitar mais jogo do Vasco. Vão ter que pegar emprestado. Tem mais um detalhe. Se isso não for possível, o Vasco pede para que o jogo seja adiado. Acabou. Nesse final de semana, nessa quarta-feira, mas esquece. Cara, é impossível jogar. É impossível. Pô, os caras estão batendo cabeça aí com o negócio da Copa América e tal, não tem data. Os caras, mas vai ter que acabar o campeonato no outro ano. Não, mas põe a Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala disso. É porque o jogo é domingo, né? E o Botafogo joga quarta na altitude, né? Exatamente. Se tivesse data, eu acho que até o Botafogo ia... Opa, faz sentido. Tudo bem, dá uma descansadinha. Faz sentido, mas a questão é que o calendário que a gente sempre fala aqui é um grande problema do futebol brasileiro e os clubes são coniventes nisso, né? Importante falar. Pra caramba. Muito conivente. Caramba. Né, com essa situação. Eu não tô diminuindo o aborrecimento do Vasco com a arbitragem. Sim. Existe e é justo. Acho justo também. E é justo. Agora, se adiar o jogo por causa... Aí chegamos num patamar perigosíssimo. Se a moda pega, dona... Eu acho que o Vasco não entendeu o futebol brasileiro direito, a atual direção da SAF, porque... vou falar uma das piores coisas... mas é o Alexandre Matos que está lá, não entendeu o futebol brasileiro? Bom, a não ser que ele saiba de alguma coisa que eu não sei, tudo diz o seguinte sobre como funciona o futebol brasileiro. Eu vou dizer uma das coisas piores que eu posso dizer, mas é, infelizmente, a realidade. Quem está vendo a gente pode discordar. Dá para o juiz que vai apitar Vasco e Botafogo, se ele for da Ferge, errar contra o Vasco? De novo? Tá. Você acha? Você acha que não? Dois jogadores aqui que podem falar. Eu acho que pode. Se ele não entra pressionado, não entra pressionado, não erra. Não deve, né? Não deve, né? O Donan vai lembrar um exemplo que eu vou dar. Eu tô indo... Gente, ele vai falar, né? Eu não vou falar nada. Deixa que ele fale. Eu tô criticando, né? Essa aí de vetar o árbitro. Isso é digno de crítica. O que eu vou falar agora, beira o absurdo, se fosse colocar no cenário de hoje. Para brasileiro... para não ter problema, aquele negócio de suspeitas, botaram os clássicos na última rodada, do primeiro turno, do segundo turno. 2011. Última rodada do primeiro turno, Vasco e Flamengo. Polêmica, a mesma coisa. Não vai apitar ele, não vai apitar aquele, querer um árbitro aqui, botaram o Bassols. Queriam um árbitro de fora, botaram o Bassols. Deu M. Ele não deu um pênalti do Léo Moura no Bernardo. Claríssimo. E se tem VAR, Bernardo pedalou, tirou a bola, Léo Moura pegou. Claríssimo. Beleza. Imagina o jogo do segundo turno. O Vasco brigando ponto a ponto com o Corinthians pelo título. Última rodada. Última rodada. Vai vir o árbitro da FIFA, não. Queremos um árbitro de Marte. Menos... Não optava. Botaram um árbitro do Rio de Janeiro. De novo. Adivinha Sabe qual foi o árbitro? Bassols. Cara, os caras repetiram o árbitro, cara. E aí aconteceu o quê? Pênalti não dá no Diego Souza. Cara, o Williams puxa o Diego Souza assim, ó.
Eu tenho uma foto no celular até hoje. Era disputa de título com Com o Corinthians. Não, Você tem a foto Tem aí? uma foto no celular. Cara, e assim, é um horror surreal. Deu polêmica, os caras botaram o mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Então, quer dizer, isso nós estamos falando 13 anos atrás. E nós estamos discutindo o mesmo problema. Mesmo problema. e sabe o que isso aconteceu com isso aí, né? O Vasco perdeu um título nacional. A verdade tem que ser falado. O Vasco perdeu um título nacional por conta disso. Eu não estou tirando o mérito do Corinthians, tá? Sim. Nenhum mérito do trabalho que o Tite fez na E época. tá nos favoritos ainda. Mas na época, o Vasco realmente foi prejudicado pela arbitragem. O Praz estava lá, ele estava em campo, ele viu. Olha isso, rapaz. É que não vai dar. Mas tem Não vai dar pra mostrar dentro aqui. do que o Praz falou, né? E aí, para uma outra. E eu concordo com o Praz, e aí vou para uma outra linha também. Depende do erro. Depende do erro. Se o erro for tão clamoroso, o jogador já entra. Sabe qual foi o erro desse árbitro? Um dos erros, e o maior erro para mim, o que comprometeu muito. É difícil você achar um acerto. É difícil, mas assim, sabe qual foi? Porque é o seguinte, no lance da expulsão do Thiago e do Medel, se eu sou o Fernando Diniz, eu pago uma janta pro Thiago. Se bem que o problema foi esse, porque em 5 segundos ou 30 segundos ele deu cartão para 6 pessoas. Foi. O Diniz já tinha sido expulso, não Sim, o Diniz já tinha sido expulso e tal, mas ele já tinha dado cartão ali naquele período ali foi naquele escanteio, trágico, ele deu 6 cartões, foram 3 duplas de marcação individual que ele deu cartão. Quando o André foi e agrediu o jogador do Zé Gabriel. Vasco. O André agrediu o jogador do Vasco, ele já não tinha foi amarelo. marcado, já tinha amarelo. Sim. Né? Porque nitidamente, uma coisa é você correr com os braços aqui, outra coisa é você vir aqui com o peito e dar a pancada como foi. Dentro dos critérios que ele havia dado o cartão amarelo para todos os outros antes dessa jogada, ele teria que expulsar o André. Só que ele não teve coragem de expulsar. Foi aí que o Medel e todos os jogadores do Vasco foram cobrar do árbitro isso daí. E aí o Thiago Santos, de forma malandra, inteligente, foi lá e começou a criar confusão para justamente fazer o tumulto todo. E foi o que o árbitro, nossa, obrigado, foi lá e expulsou os dois. Um de cada. Para não expulsar o André, que a origem da confusão toda era a expulsão ali. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, depende dos erros, depende da forma como é o erro. Né? Porque o árbitro pode chegar, por exemplo, jogar agora Fluminense e Vasco, e ele poderia dar um erro, cometer um erro ao Fluminense. Sim. Mas, de novo, entendeu? O holofote do clássico está em cima do árbitro. E aí os jogadores do Fluminense vão pensar, está compensando. É lógico. Armando, entendeu? Lógico. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ambiente já fica contaminado. E ninguém faz questão de amenizar. Já fica Já começaram a entrevista 4 dias antes Naquela falando época, do árbitro. Sim, não vou lembrar. Exatamente. Porque sabe que o sistema é falho. Mas sabe por que eu acho que o Vasco está certo em reclamar? Cara, são 4 jogos que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Eu não tiro a razão de reclamar. Sim. Mas assim, não foram lances tranquilos, fáceis, não foram assim, lances graves. Sim. Lances graves. Aconteceu. Dona, eu posso ser muito intransigente. Eu não concordo com nenhuma pura reclamação de arbitragem no Brasil. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Acho que é bengala, acho que ele se retroalimenta. Bengala é pra caramba. Se retroalimenta o sistema, eles gostam que o árbitro erre porque eles têm como justificar. E assim, agora, se o cara reclamou e apresentou um plano, eu tenho isso aqui para melhorar. Se algum desses caras, todos que eu reclamando nos últimos 10 anos, apresentaram algum plano para melhorar a arbitragem no Brasil, aí eu fico quieto. Eu fico incomodado também com essa cultura, eu sempre tento tocar nesse assunto, o dirigente brasileiro, ele reclama quando ele se sente prejudicado. Quando ele é ajudado, entre aspas, ele não fala nada. Não fala nada. O presidente de São Paulo está falando aqui. Ano passado, acho que foi Palmeiras e São Paulo, posso estar errando o jogo. Ele falou assim, não, o Palmeiras está pressionando muito a arbitragem, isso aqui tem que deixar o árbitro apitar, porque senão a gente é pressionado. O que o presidente de São Paulo fez depois do jogo do Santos? Já foi a cornetada na arbitragem porque se sentiu prejudicado. Eu quero dizer que eu entendo porque está muito fora do tom, cara, os erros de arbitragem contra o Vasco nesse Campeonato Carioca. A arbitragem do Campeonato Carioca, ela é patética há anos. Eu sei porque... Eu sou carioca, vi muito o Campeonato Carioca e ainda mais por conta da profissão. Porque eu sou carioca. Agora sai, carioca. Muito básico. Mas assim, tá em um nível ainda... O árbitro que apitou o Vasco e Fluminense, ele foi escolhido pelos 2 clubes, tá? Bem antes. Sim. Foi escolhido pelos 2 clubes. De 2000. E agora está vetado pelos E agora está vetado, porque tanto o Fluminense também teve pênalti não marcado. Né? Aquele pênalti no Medel, para mim, foi pênalti. Né, que a bola bate na mão do Medel. Acho que ali o Fluminense pode reclamar. Só que no conjunto do Clássico, acho que o Vasco foi mais prejudicado em outros lances agudos da partida.
Tem debate, né, em alguns lances, né? Um tem uma interpretação, outro tem outra, só que o que está acontecendo nesse Campeonato Carioca não é algo normal. A arbitragem, ela é ruim, ela dá e tira contra todo mundo, ela acaba prejudicando em algumas oportunidades outros clubes, só que o que está acontecendo com sequência contra o Vasco não é normal, cara. São 4 jogos. O Vasco está fora hoje da zona de classificação. Acho que o Vasco está sendo perseguido? Eu não tenho como cravar isso, né? Mas você tem uma sensação. Não, eu acho que tem uma questão política hoje. Em andamento no Campeonato Carioca. Até na questão do direito de TV. Tá. Fala aí que eu quero falar um negócio do Botafogo aqui. Porque esse jogo aqui é crucial para o Botafogo, hein? Nós já discutimos aqui uma vez, eu e o Pedro, nós conversamos e debatemos muito isso sobre a política. E eu lembro que na época era até quem era o presidente da comissão de arbitragem? Eu não sei. O Gaciba, era o Gaciba. Porque teve um jogo, acho que o São Paulo foi conversar... Não, o Corinthians bateu na porta para conversar com o Gaciba. Depois tinha... o Vasco já tinha... Eu sei que o Gaciba, mas é um praxe normal, sim, isso não é o Gaciba. Eu estou falando que foi na época do Gaciba, mas isso acontece com todos os presidentes que tem ali de comissão de arbitragem. Eu acho que, assim, o presidente da comissão de arbitragem não tem que receber clube. Não tem que receber clube. Nenhum. Ah, mas vem cá, como o Praz falou, apresentem uma forma aqui e nós iremos discutir. Quando? Nas reuniões que teremos com a CBF. Aí os bastidores do futebol, né, Zé? Sim, mas esses bastidores do futebol... Sim, mas esses bastidores do futebol nos levam a isso que está acontecendo. Há muito tempo. Então, para você tentar mudar e começar, coloca uma pedra aqui, depois você vai montando ali. Santos São Paulo agora, gente. Vai fazendo aqui. O exemplo é esse pedido aí da Copa América. Sim. Pedir, é a mesma coisa da arbitragem, a mesma relação da arbitragem. Foram pedir agora. Apresenta uma proposta quase de calendário. em março. Apresenta uma proposta de calendário. Entendeu? Quase em março. Copa América em junho. Mas eles, assim, eles pediram porque tem uma questão política aí para tentar tirar o Edinaldo, né? Nas entrelinhas o negócio, né, tá muito claro. Vamos entrar nisso já. Entendeu? Então, assim, apresentem algumas sugestões, opções, tal. Mas soluções. se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, bate aqui na porta. Desculpa, olha, isso era uma coisa corriqueira, aqui ninguém vai bater na porta. Sabe por quê? Porque não vai ficar com o rabo preso, não vai ser obrigado a atender a todos os clubes. Não, vai fazer nada. Aqui nós seremos profissionais. Você já viu o presidente da comissão de arbitragem bater na porta dos clubes e falar assim, você está administrando o seu clube errado? Ô, treinador, você errou durante o jogo? O que tu acha que sai de uma reunião dessa? Por exemplo, o Vasco foi lá, foi buscar, ele vai bater lá na porta da comissão de arbitragem do Rio. Não quero mais uma reunião. O que ele vai fazer o quê? Qual é Várias outras reuniões já aconteceram com outros clubes, é mais ou menos assim, olha... O árbitro sai da reunião mais bem preparado que vai para o campo? Não sai. Não, e a conversa sempre é... Eles fazem isso há 20 anos, diminuem os erros. Olha, tem razão, a gente analisou aqui os lances, realmente tivemos um fora, erro. Vai ficar 2 jogos. Vamos prestar atenção, vamos tirar o árbitro para reciclagem, vamos colocar outro e tal. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, a reciclagem ele vai fazer lá na Série B. Isso, depois vai na Série B, ou coloca para apitar jogo de futebol feminino como se fosse um campeonato que só tem VAR nos jogos dos grandes. Peraí, os jogos dos grandes valem mais pontos? Isso. Os pequenos ali são... Tá, não vale mais pontos não, mas por quê? Qual é a justificativa que deram para botar o VAR nos jogos dos grandes? Baita isonomia. Política. Não tem. Né? Aí tu já mostra que a pressão dos clubes grandes funciona. Se não funcionasse, se não houvesse politicagem, não teria em todos ou não teria nenhum. Uma coisa que o Prazo está falando que é muito óbvio, de uma maneira muito crua, muito simplória. O cara vai lá e bate na porta do presidente da comissão de arbitragem. Se ele faz isso, ou ele quer alguma vantagem, ou ele desconfia que ele tem alguma desvantagem na escala por algum motivo que foge ao que é a ética do jogo. Porque, no final das contas, o que os clubes deveriam fazer, aliás, nem deveriam precisar fazer isso. Quem deveria fazer isso era a própria federação, o cara já errou. A CBF. É preparar os árbitros já errou. De maneira que eles trabalhem melhor. Definir critérios, entregar para a imprensa e para os torcedores uma cartilha explicando, olha, toda falta por trás, puxão de camisa é amarelo. Vai ter uma certa subjetividade, tudo bem. Diminui a subjetividade. Faz isso com lances de vídeo. Sim. Sabe? Para que a gente tenha noção do que o árbitro tem que fazer, para que a gente possa ter algum mínimo retrato. Padrão. Hoje, tem psicólogos, né? Sim. Profissionais da área da psicologia que trabalham. Tem fisiologistas, médicos ou da área da fisiologia. Tem jogadores profissionais, diretores profissionais, alguns até presidentes profissionais, massagistas profissionais, fisioterapeutas profissionais. Porque a arbitragem não é profissional
é o árbitro. É o Não, árbitro. você está cometendo um grave engano. Eu não vou falar qual, certamente um amigo meu advogado, de um clube enorme, há muitos anos isso, né? Virou para mim e disse o seguinte, eu trabalhava num clube, né? E falou assim, eu trabalho no único tipo de instituição no país onde o profissional que sou eu recebe ordem do amador. O dirigente não é profissional também. Também. Então, os dirigentes estatutários, sim. Mas na maioria dos clubes, na maioria dos clubes já mudou. Na maioria dos clubes já mudou. E aí, não é coincidência. São os clubes que conseguem melhores resultados. Não é Vamos para o jogo um pouquinho aqui, porque senão a gente não fala do jogo. Já foi assim, né? Ontem, né? Com o que aconteceu no Rio, o que aconteceu em São Paulo. Arbitragem. Eu quero saber o seguinte. O Botafogo... A classificação tá a seguinte, ó. Ontem o Nova Iguaçu empatou, hein? Podia ter dado uma disparadinha, jogou em casa. Bubu lamentou o resultado. Bubu lamentou o resultado. Foi o Bubu falar do Nova Iguaçu, pronto. Que ele secou. É impressionante. Impressionante. Talismã. Impressionante, é um Midas ao contrário. Uruca da nação. Uruca da nação. O Botafogo está com 14 pontos e o Vasco tem 13. O Botafogo estaria classificado hoje em quarto, o Vasco em quinto, com 13 estaria fora. Tem a Portuguesa também nessa briga, que tem 13 pontos também, um pouquinho abaixo ali o Boa Vista, que foi quem empatou com o Nova Iguaçu, aí tem 12 pontos. Mas pensando nos dois, o Botafogo pode entrar com uma equipe alternativa. E essa deve ser a tendência mesmo, porque tem o jogo do meio de semana, Sim. que é o que vale na vida, que é aquela Você está Libertadores. dizendo que pode entrar. Eu digo que deveria ou deve entrar. Cochabamba, né? Esse é o ponto. Pelo segundo ano consecutivo, Ele vai ter que poupar. porque se o Vasco vencer o Botafogo, o Vasco vai para 16 pontos, o Botafogo fica com 14, o Botafogo ainda tem mais um clássico para fazer, que Vai é contra fechar o Fluminense, com o Fluminense. Né? No Tem o clássico. Audax, que não fez gol em ninguém até agora. Tá zerado. Tá zerado, mas tem, por exemplo, o Fluminense. Dos 3 jogos, É. tem esse confronto. O Vasco zera os seus jogos em clássicos, né? E aí o Botafogo pode ficar fora pelo segundo ano seguido. E não tem Libertadores, tem só a Copa do Brasil para disputar. O Vasco, no caso, né? Marcelo Dias, né? É isso. Dane-se o Carioca, se perder para o Vasco, perdeu. Vamos firme ali contra o Poçante Aurora? Eu acho que ele vai botar um time misto. No mínimo vai botar um time... Não acredito nele botando um time todo reserva, não. Porque o Campeonato Carioca também tem um seu grau de importância ali para o Botafogo, mas acredito que ele vai poupar. O Vasco Tem importância? Tem uma importância para o Botafogo. Ganhar ou não perder para não ter crise? O que é importante? Eu acho que é importante o Botafogo, no mínimo, ir para as semifinais. Tá. Né? Mas na atual conjuntura é mais importante para o Vasco, hein? Mais importante para o Vasco. E o Vasco está bem desfalcado, não vai ter João Vitor, não vai Você ter acha? Medel. Claro! Não tem a menor dúvida. Não, o Botafogo tem... O Botafogo é a possibilidade da Libertadores. Depende dessa pré-Libertadores, William. Sim. O Botafogo precisa... Se zica nessa pré-Libertadores... Mas você acha que se zicar na pré-Libertadores, Depois do que aconteceu no o passado? título carioca apazigua o coração do torcedor do Botafogo? Fala, putz, caímos na pré-Libertadores. Já era para ter ido para a fase de Vai grupo. voltar a história. Se ganhar do Porque Flamengo aí, na final, porque aí sim. começa a desconstrução. Era para ter sido campeão ganhar do Nova Iguaçu, brasileiro, não foi. Era para ter ido direto para a Libertadores do G4, não foi. Caiu tanto que foi para a pré-Libertadores, é eliminado da pré-Libertadores. Porque tu Você acha que o imagina carioca só, afaga? Tu começa a privilegiar ou dar mais atenção para Libertadores, que eu também acho. Sim. Só que aí tu não classifica. Isso nós estamos fazendo também, criando uma teoria da tragédia, né? Não, sim, é. E aí depois tu vai pro Carioca e não é campeão, ou não faz uma campanha digna, porque tu vai privilegiar e tu vai ter o jogo contra o Vasco, que é um clássico. Se o Vasco ganhar, ele passa 2 pontos. Aí tem que tirar praticamente uma vitória em 3 jogos. É uma situação assim que é... E o elenco porque do a Botafogo porque a sequência do consideravelmente melhor que o Botafogo... Vasco. Porque é o seguinte, vamos lembrar que a sequência do Botafogo depois, ó, a gente está até com a tabela, a classificação do Campeonato Carioca aí, ó. Botafogo 14 e o Vasco 13, né? Bom lembrar que a Portuguesa, se tem aqui, tá na briga, o Boa Vista também, ele pela pontuação, Madureira já um pouquinho mais abaixo. Mas aí o Botafogo na sequência tem o Audax, que assim, tá lá o Audax lá embaixo, amigo, olha lá. Não tem nenhuma vitória, tem 8 derrotas, não fez gol em ninguém, tomou 12, é uma campanha pavorosa. Então, um jogo para ganhar, mesmo com o time B do Botafogo, né? Aí o Botafogo vai ter o jogo de volta da pré-Libertadores. A Botafogo tem o Fluminense e o Botafogo fecha a sua participação justamente contra o Fluminense. É aí que fecha a participação. Botafogo e Vasco, Botafogo e Audax, Botafogo e Fluminense. O Botafogo tem 2 coisas complicadas, que é essa Libertadores no meio e tem mais um clássico do que o Vasco, né? Sim. Exatamente. Na realidade... Do princípio que o e Vasco se- ganha, que eles vão... Agora, se o se eles Botafogo- conseguem um empate, se o clássico termina empatado, o Botafogo é uma maravilha. E se o Botafogo passar pelo Aurora, que é o que a gente imagina que vai acontecer, Provavelmente aí pegar. já vai engatilhar com outro jogo, porque assim, as próximas provavelmente seja Red Bull. 4 meios de semana do Botafogo são de Libertadores.
Provavelmente seria Red Bull Bragantino. E possivelmente o Red Bull Bragantino. O questionamento é, o planejamento do Botafogo foi moldado e priorizado em que Libertadores. sinalação? Só pode ser. Só O pode. mercado que o Botafogo Libertadores. está fazendo, gente. Pode ser. É Libertadores. Então, assim, os torcedores, eu acho que já entenderam isso. Devem entender isso. O próprio Thiago, os próprios jogadores. Eu acho que o Thiago, ao longo do Campeonato Carioca, demonstrou exatamente o que ele queria. Vou montar o time para justamente a chegada da Libertadores. Mas, se você observar, eu acho que o time do Botafogo mais ou menos definido. Você já sabe mais ou menos quem são os jogadores, os 11 titulares, mais ou menos. Você tem uma outra variação e tal. Mas eu acho que era a prioridade do Thiago. Porque ele sabe que é Libertadores. Vamos supor... Não, tá bom. Pergunta aí pro torcedor do Botafogo. Você prefere o quê? Trocar Libertadores pelo Campeonato Carioca? Não, ele quer Libertadores. É Libertadores. Não, e até não tenho nem o que perguntar. Mas vai ser uma briga boa, porque se passando os favoritos, vou usar- Red Bull e Botafogo, né? Eu vou Um usar- dos dois o planejamento vai por água abaixo. Vou usar a palavra do mestre Carpini. Um dos dois o planejamento... Vou usar a palavra do mestre Carpini, segundo o Mestre Bubu. Carpini. Mestre Não, Carpini. o Bubu já rebaixou o Carpini de novo. Agora é só Carpini. Ele era mestre, aí quando ele perdeu Depois para a da Ponte, Supercopa. voltou a virar professor. Ponte, Santos. Quando perdeu para o Santos, perdeu pro Santos, agora ele- virou o Carpini de novo. Brasil. Vou usar a fala do Bubu com o mestre Carpini. Ai, até esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus do céu. Não, que ele... Bebe uma água. Não. A palavra, né? Que ele fala assim, não. É o Bubu espetando É o bonequinho do Zé Bubu. lá. Não, ele deve estar lá na casa. Tá Tá vendo? fazendo um voodoo. Não, que ele falou, Bubu né, no gol sobre... triplex Não, naquela é porque eu Zé Elias, tava... você gostou de falar. É porque sobre o tabu contra o Corinthians, né, que o mestre Carpini falou o seguinte, falou assim, não, esses jogadores não levam a responsabilidade do que aconteceu no passado, imagina. né, tal. É a mesma coisa que vai trabalhar com esse Botafogo. Esses olha que o Botafogo dá uma um ou outro boa jogador, reformuladinha, tal, né, leva isso, mas a gente não pode... É um ano diferente, é uma forma diferente de pensar. Mas, no fundo, o Botafogo vai carregar isso sempre. Enquanto o Botafogo não passar a tranquilidade, a confiança para o torcedor... Qualquer campeonato que o Qualquer Botafogo esteja campeonato- liderando, estiver E liderando... ainda não passa. Ele vai passar isso sempre. E ainda não passa. Nada, não passa. Eu acho que o Botafogo... Esse é o grande problema. Talvez ele tenha feito o melhor mercado dos clubes brasileiros. O time que mais elevou o seu nível. Tem até tela aí pra te ajudar nisso, Não, hein? Daqui a pouco sim. pode até jogar uma tela aí. Foi muito bem nas contratações do Botafogo. E só para reforçar o que o Zé tá falando. Tá muito claro e óbvio que a prioridade do Botafogo é estar na Libertadores. Você tem negociação com o Alan chegando no meio do ano. Você tem o Igor Jesus lá, que é uma aposta chegando no meio do ano. O Luiz Henrique veio para cá para jogar o Carioca ou a Libertadores? Libertadores. Libertadores. Tanto que se ele não puder depois, se não classificar, acho que ele já vai para em junho já Tem que vai, ver né? como é que vai ficar essa situação, né? O Botafogo incorporou bastante o seu elenco, contratou muito bem até agora. Tá fechando com o Gregory. Investimento mais um volante, que é bom jogador, né? Tá lá no Inter Miami, é jogador do Bahia. Então, assim, reforçou muito bem, pensando em prosseguir e competir na Libertadores. Aí, dona, para ajudar o teu comentário, Olá. a gente até tá comparando os dois, né? Pode voltar a tela aí, dar aquela piscadinha. Volta aqui, meu filho, volta aqui. Volta aqui. Boa, garoto, obrigado. Ah, mas Botafogo. aí- Damian Soares, Mas aí o quê? Pablo, Luiz Henrique, Savarino, Alexander Barbosa, Não dá- não Lucas dá pra- Alves. não entendi. Dá pra time de comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra O comparar. mercado do Botafogo é muito melhor que o do Aí- Vasco. Não dá pra comparar. O mercado... e Ali eu o acho Vitor que- Luiz eu acho tá que indo o bem, elenco, e o Galdano elenco começou também é bem. melhor, o Dona. porque elenco é melhor. O elenco do Botafogo ano passado já era melhor que o do Vasco. Tanto é que a performance no campeonato diz. Aí o Botafogo agora no mercado... Só tem uma Sei que coisa se que eu acho que reforçar. hoje é melhor. O trabalho do Ramon Dias é melhor do que o do Thiago Nunes. O Vasco é um time... Até o momento, bem melhor. Então, o trabalho do Ramon E Dias também hoje... tem mais tempo, né? O Vasco pegou E a- dois classes e competiu, sendo superior em alguns momentos contra Flamengo e Fluminense. Então, assim, o Vasco tem uma A identidade. energia, cara. A energia também. O Botafogo, o torcedor do Botafogo tá hoje como? O do Vasco não. O do Vasco impressionante. Assim, absurdamente, mais um ano que o torcedor do Vasco tá pra cima É e gozado tá que você fale esperançoso isso. de novo, porque isso faz muito tempo que o torcedor do Botafogo, do Vasco nunca desiste, cara. É muito antagônico, né? Porque se você... Que palavra você olha pro time do Vasco, o que você pensa? Superação. É. Superando limites. E o Sinergia com a Botafogo? torcida. Botafogo Sucumbe contra- na hora H. Isso aí. É impressionante, né? Nesse aspecto, estão em lados completamente São coisas de opostos. energia. Não, e o Vasco, Pode ser mudado. e o Vasco terminou 2 clássicos no 0-0 em alto astral até, né? Ah, Porque, jogou- olha, foi melhor que o Fluminense. empatou com o campeão da Libertadores, o Fluminense, que também se reforçou muito bem para a temporada, né? Já era um time forte, mas ficou melhor ainda.
empatou com o Flamengo. Nos 2 jogos, o Vasco teve bons momentos, teve possibilidade de vencer as partidas. Acho até que no jogo do Fluminense o Vasco foi até um pouquinho melhor, né? Pegar o jogo todo, o Vasco não foi um bocadinho melhor. Eu achei melhor também. Foi melhor que o Fluminense. O Flamengo foi mais equilibrado. Né? E ele vem de 2 empates onde o Astral está lá em cima. E o Botafogo teve um clássico contra o Flamengo que ele perde no final e tal. E fica sempre aquela sensação, tomou o gol no final 2023. De novo e tal, 2023 e tal. Então, até nesse comparativo... Vai levar isso aí por muito tempo. Né? Sim. Embora a janela do Botafogo tenha sido melhor e tal, acho que isso vai ficar assim. Nesse comparativo, vamos lá, o clima no Vasco é melhor. Eu acho que sim. Eu acho que hoje quem equilibra muito a situação é o Ramon Dias, né? Ele conseguiu formar um time bem competitivo e tendo perdas importantes no mercado, jogadores importantes que saíram do Vasco e a reposição em muitos momentos não foi à altura. Eu até acho que o mercado até agora que faz o Alexandre Matos, junto com a 777, todo o seu processo que prejudica também, é um mercado decepcionante. Porque o torcedor do Vasco tinha uma expectativa de já ter uma base ali montada, competitiva, de segundo turno. Falavam, né? Vai fazer um aporte de não sei quantos milhões. 270 milhões. Alexandre Matos, não sei quantos milhões vai ter. Você pensa em quê? Vai contratar jogador para chegar, vestir a camisa e resolver. Solução. O Vasco tem mais jogador para compor elenco, na minha opinião, né, que foram contratados, do que jogador para vestir a camisa e resolver, o William. Sim. Eu só estou sinalizando aqui para o pessoal mandar para mim a notinha da Ferge. Saiu agora? Saiu uma notinha da Ferge aqui sobre a situação Curioso. do Vasco com relação à arbitragem. Chegou aqui. Não, estou muito curioso, porque sempre... Mas tá enorme aí no ar, eu vou enxergar, tá tudo certo. Somos tá tudo totalmente certo. contra qualquer tipo de violência, sei o quê, faremos de tudo para a identificação dos culpados. Nunca acontece nada. Olha só... Peraí, gente. Vamos lembrar aí. Pode deixar a notinha aí mais tempo. É só para lembrar o fã de esportes que pegou o programa aqui em andamento. Atenção. O Vasco solicitou para que o árbitro do clássico contra o Botafogo fosse um árbitro FIFA e fora do Rio de Janeiro, ok? E, na impossibilidade disso acontecer, que o jogo fosse adiado. Pedido do Vasco. Aí a Ferge emite essa nota. O pedido do Vasco, né, evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito. E, mais uma vez, a Ferge reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos os filiados para qualquer debate. Ou seja, não vai ser árbitro Por que FIFA, soltou essa nota? vai ser um árbitro William, por causa da... William, mas ele fala de do Vasco. profissionais. Mas a nota não diz nada. Ele fala de profissionais. É profissional. É registrado sobre que... Gente, Não são profissionais. Ou é terceirizado e presta serviço. É profissional da arbitragem? Não é, não tem isso. o quadro de arbitragem ali do Rio de Janeiro é fraquíssimo. Ô, dona, mas é uma coisa. Mas o trabalho de ano está sendo É uma desenvolvido. dúvida Não, mesmo, mas aí- dona, é uma dúvida minha mesmo. É profissional? Na Ele minha- fala ali, profissionais. Seria até bom a Ferge esclarecer isso. Ah, é Será verdade. que os profissionais envolvidos são profissionais mesmo? Vivem E- disso. Você acabou assim, de falar que não é? Acabou de falar que é o único que não é profissional na história toda. Você falou de Só se dirigente, ele tá- né? Mas só se ele o tá árbitro. enganado aqui. O Birner perguntou por que soltou a nota. Porque nitidamente o Vasco tá mandando recado. Eu não confio na Ferge. Eu não confio nos árbitros que estão disponíveis para apitar no Campeonato Carioca. Eu quero um árbitro de fora. E aí ela se posiciona. É um jogo político. Mas aí vai trazer de São Paulo. Em São Paulo tá todo mundo reclamando também. Aí vai trazer Rio Grande do Sul. Grêmio Inter reclamando. Olha como é que também. foi o Campeonato Brasileiro do Vai ano trazer de passado. Minas, Cruzeiro, Atlético reclamando da arbitragem. Mas a arbitragem do estadual de São Paulo tem problemas, mas é melhor que a do Rio e a do Rio Grande do Sul também. E ainda assim reclamam. Sim, normal. Vão reclamar sempre, né? Não vai mudar nada. É a muleta, Esse quadro né? é difícil. A muleta, né? Quem é o melhor árbitro do quadro do Rio de Janeiro? Alguém sabe aqui? Como é que é? O melhor árbitro do quadro ali do Rio de Janeiro? Alguém sabe? Eu não sei. Não é o Bruno? E o Bruno agora? Ah, tá brincando. Não é o Bruno? Não. Pô, não? Tem certeza? Os caras escolheram. Colocaram lá a mesa, lá 5 árbitros. O Fluminense e o Vasco escolheram o Bruno. Acho que foi Fala que é o Bruno. a pior arbitragem que eu já vi. Pois é, tu escolhe... Não, Você escolheu. não tem Escolhe, pior. tu veta. Não, Foi muito se ruim, você, concordo com se você. você tem Picotando o jogo, se errando. você tem 5 nomes e você Não escolhe conversa um, esse que fora do você ar. escolheu é Tem o quê? pior? O melhor dos 5. Aí tu Foi tu muito veta ruim, ele. concordo. Sim, Aí depois mas os clubes não podem reclamar, porque quando a Ferge abre a possibilidade, vem cá, ó, colocamos 5 aqui, vocês escolhem, a Ferge está lavando as mãos.
Aqui, ó, É isso. Vocês, o problema é de vocês, exclusivamente da capacidade Tá técnica transferindo responsabilidade. de vocês. E de forma maestral. Deu um tapa, né, aquela luva de pelica ali, que eu disse, vem cá, então tá, vocês estão reclamando? Escolhe vocês. Eles escolheram um Alguém- árbitro inexperiente também para um jogo grande, né? A gente já sabe que quando a bola rolar, onde vai estar a lupa, onde vai estar o foco? Vai estar na arbitragem. Não é fácil pro árbitro também. Tem mais clássico nesse final de semana, daqui a pouquinho. Aliás, nossa, o escudo do Vasco é o escudo mais lindo do planeta, cara. É impressionante. Aquele escudo do Vasco, aquela caravela, cara. Não há escudo mais lindo. Se tiver futebol em outro planeta, é o escudo mais lindo de todos os planetas. É maravilhoso. O hino é espetacular. Não tô fazendo média, não. Tô falando o que eu acho. Meu Mais gosto. bonito que o do Rosário Central? É o mais bonito. Pô, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Esse escudo do Vasco é um absurdo de lindo, cara. Mais que o do Caravela, Santos? tinha que mais. O hino do Rosário mais, Central, claro. o hino do Rosário Não. é aquele sou. Uma coisa. Né? Uma coisa. É esse? Não. O hino do Rosário é aquele. Salve o tricolor. Este? Salve o tricolor argentino, não é isso? sim, Amado clube da Argentina. Bem que o Rosário Central na final de 92, São A Paulo gente Central volta torceu pro pro São Paulo, que é derby contra o de Rio. São Paulo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uso do Marcelo Bielsa, time histórico. Em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque como te disse, eu sempre falei é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente torcidado pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assobiado, o Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande. Infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga. O Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram. Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa e em vez de estar a criticar, que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. Vamos lá. É uma pena Eduardo de Menezes não estar aqui hoje, porque é impressionante como... Ontem eu mandei mensagem para ele, né? Claro, à noite, né? Edu de Sumiu, Menezes. né? Ele faz de propósito. E ele Já tem um apelido some novo agora. ele. Flaco Menezes. Não, Como é que é ali e a o- cada o jogo... apelido dele? Eu pensei nele. Assassino argentino. O assassino das defesas adversárias? É isso. Forte, né? Finalizações de Flaco na temporada. 26 finalizações, 5 gols, 13 no alvo, 11 para fora, 2 bloqueadas, 50% de precisão nos chutes e 82,2 minutos até marcar. Esse é Flaco Lopes, queridíssimo do Eduardo de Menezes. A cada Flaco, não, eu quero ver um pouco mais. Aí o Flaco vai lá e faz um gol. Não, eu quero ver um pouco mais. Aí o Flaco vai lá e faz um gol. Não, mas agora eu quero ver. Aí o Flaco vai lá e faz um gol. Agora, ontem eu mandei mensagem para ele. Ele disse que agora quer ver o Flaco fazer gol contra o Corinthians. Se o Flaco fizer gol contra o Corinthians, é uma outra história. Que aí vai um pouco da vontade, o desejo do... Mas eu da entendo, paixão, o Eduardo de Menezes, ele normalmente, além de ser uma pessoa muito generosa com os jogadores, foi um cara muito legal, ele geralmente é muito paciente. Por coincidência, exatamente quando se falava do Palmeiras, ele ficou impaciente com o jogador. Ficou nervoso, ficou um pouco Porque é um tenso. jogador que custou 50 milhões de reais por 60% dos direitos, e o Menezes parecia um pouco impaciente com o Flaco Lopes. Se o Flaco fizer uma boa temporada, porque a gente já está no estadual e o começo é promissor, ele tem que ser elogiado pelo que ele tem feito até o momento. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, já era na Argentina. No Lanús Mas já era bom óbvio- jogador. Mas é óbvio que no Brasil, hoje em dia, o nível é mais alto, é Sim. mais difícil. Ele está jogando num time que precisa ganhar os campeonatos, ele está jogando num time onde o nível de exigência é muito alto. Muito alto. Ele é um jogador do Abel Ferreira, né? O que dá a ele vantagens maiores para se desenvolver, porém responsabilidades também maiores. Só vou porque- lembrar uma coisa pra você, Birner, desculpa, Tim. É Claro. só uma informação aí em cima do que você tá falando. O River Plate quis tirar o Flaco Lopes do Palmeiras. Sim. E o Abel falou, não vai sair não. Então, Segurou. então eu só espero que o Eduardo de Menezes
Já imaginou? Faça uma meia-culpa, caso a temporada seja boa, vamos esperar um pouco mais, do tamanho que ele usou para fazer as críticas. Que seja na mesma proporção. Tá Uma lançado questão o de desafio. justiça e de ética. Eu sei espero que que ele esteja vendo o programa. E ele tem isso. Eu espero que ele esteja vendo o O programa. pior é que tem exemplos, William. A gente não precisa nem buscar exemplos em outros times. Aí o Abel deu um monte de exemplo do Palmeiras. Para a torcida do Palmeiras e para quem cobre o Palmeiras. E não precisa buscar exemplos de outros times. É lá no São Paulo. Não, no São Paulo é outra coisa. Do Palmeiras. Vamos botar aqui, Rony. 6 meses. Musiquinha, Rony, que bom seria se voltasse não sei para onde. Olha o que se transformou o Rony, cara. Veiga. Assim, Jogador histórico. Zé Rafael. Zé Rafael, muro pichado. Fora Zé Rafael. Scarpa. O Scarpa chegou, não lembro se foi 18, 19. Quando é que ele foi protagonista mesmo? Foi no último Na ano saída. dele do Palmeiras. O Veiga seria emprestado. O Veiga ele foi, chega- né? Foi, Veiga depois chega veio em de novo. 17, O Veiga chega em 16. O Veiga, assim, de todos aí, eu acho que é o mais. É o mais que vai de um extremo ao outro. Porque foi o que mais demorou e o que mais entregou. Ele chega em 17 e não joga. Aí ele vai 18 para trás Paranaense e joga. Campeão da Sul-Americana. Aí volta, pô. Agora Veio, vai. amadureceu, voltou com quantos status? 19. Não joga. 20 não começa jogando. Aí depois ele... E no fim de 19 era até para ter ido para um outro clube aí, que tava... Que quando ele me falou, eu disse para ele que eu duvidava que os caras fossem liberar ele. E aí... Não. Brasileiro? Brasileiro. Seu fofoqueiro. Do Sul. Não. Eu só vou contar pra minha sogra. Do Sul não, é pior. Aí ferrou. Então foi 17... Hoje é Olha, aniversário é bom, da hein? baixinha. 17... Clube Paulista. É bom, certeza. velho. 17, Paulista, 18, Paulista. 17, 18, 19, 3 anos e lá. 3 anos, vou botar quase 3 anos e meio, cara. 3 anos e meio. E hoje, o que é o Veiga no Palmeiras? Então, assim. Acho que o Eduardo Menezes precisa entender isso. Não, e assim, óbvio que isso não serve para todos os jogadores. Claro. Óbvio, vai ter jogador que vai vir que não vai vingar. O Tabata veio, já foi. O Merentiel veio, já foi. O Merentiel só foi liberado por causa da quantidade de estrangeiros Então, do outros já Palmeiras. vieram. Porque acho que o Abel também não queria liberar o Merentiel. E não ficaram. A Tuesta já foi. E tem um senhor técnico para avaliar isso. Então, quem assim, tem que ficar e pois quem não tem que ficar. Não é qualquer um que tá ali. Assim, as pessoas acham que o cara olha um jogo do Flaco e traz o cara. Eu posso falar assim, porque... Pior que as pessoas acham realmente Não, mas isso. Eu posso falar porque eu tive lá no Palmeiras. Antigamente era assim. Eu tive lá no Palmeiras jogando 7 anos. E depois, quando me formei em administração, eu precisava fazer um estágio de 300 horas. E eu fiz no Palmeiras. Então, eu passei por todos os departamentos. Inclusive, na minha época, tinha uma análise de desempenho, que eram 2 pessoas. Hoje são, sei lá quantas. E aí, desmembrou. E agora tem análise de desempenho e análise de mercado. São setores diferentes. A análise de desempenho fica lá entre a sala do Abel e do vestiário. E a análise de mercado fica entre a sala do Cícero e do Anderson Barros. E eu tive lá com eles também. Tive com o Cícero, tive com o Anderson e tive com o Lucas, que está no Flamengo hoje, e com o Dias, que são da análise de mercado. Hoje é o Dias. E eu fiquei com eles lá na sala, durante um dia, em cada setor. E eu vi como é que é o processo. Cara, é que assim... Os caras trabalham, hein? Sim, no futebol, principalmente no Brasil, futebol, todo mundo acha que não tem futebol. Porque a gente se autodenomina país de futebol. E aí eu vejo as pessoas falando, mas como é que contrata o cara? Deve ter visto, eu vi o... Cara, são muitos jogos analisados em vídeo, são muitos jogos analisados em loco, são um tempo grande de observação. Aí depois que o Bruno falou, o cara vem pra cá, o Flaco tá, usando o exemplo do Flaco, ele tá aqui há quanto tempo, né? Quantos treinos e quantos jogos o Abel e a comissão técnica já viu ele em loco? Então, cara, não é possível. Jogador jovem. Não é possível. Então, assim, óbvio que vão ter jogadores que não vão se desenvolver, mas vamos acreditar um pouco no trabalho também de quem é especialista, né? Porque senão, quem está de fora aqui, que nunca trabalhou com futebol, que é farmacêutico, bancário, advogado, e entende tanto de futebol, esse cara é um gênio e ele teria que estar dentro do clube, porque sem embasamento nenhum ele consegue determinar as coisas. O cara custou 50 milhões por 60%. Vamos supor, tudo bem. E ano passado mandassem o Flaco embora. O River quis, não ia pagar os 50 milhões de 60%, levou o Flaco. O que o Palmeiras faz? Quem joga ali? Quem é melhor? Né? E o investimento, e o dinheiro do clube? Cara, o futebol tem que parar de ser uma terra de ninguém. É mais ou menos isso. Ô, Biri, eu não vou dizer que não acontecem erros, acontecem erros. Pode pagar 100 milhões e dá errado. Mas calma, Mas é isso que eu ia questionar e que eu ia colocar aqui para jogar uma pimentinha para vocês. Aí é o seguinte, né, que o ano passado todo a confusão era para cima da Leila. Contrata,
você é isso, contrata. E eu sempre falei aqui, existe um diálogo entre Cícero, Anderson, Abel, né? Existe um diálogo entre eles. Eu sempre fui um questionador em relação a isso, de contrata. Se a produção conseguir, faz uma lista aí de, sei lá, de quando o Anderson chegou, de quando a Leila assumiu, quanto o Palmeiras gastou em contratação. Faz uma lista. O que eu quero dizer é isso. E assim, só que o perfil é diferente, não é aquele cara que chega e... O perfil que o técnico quer. E é a política que foi desenvolvida através, como eu estou dizendo aqui, sobre a definição de metas. Como é que tu critica? Como que você... Então, mas tá dando o que eu quero dizer é o seguinte, eu falei aqui, eu defendi, assim, eu acho que o Palmeiras é o exemplo para ser seguido. Você não pode criticar o Palmeiras, achar que o Palmeiras precisa contratar. Não, o Palmeiras nos últimos anos vem conquistando tudo. De que maneira? Dessa forma, apostando em trabalho bem feito em relação a pesquisas de jogadores, avaliação técnica. Pode questionar, né, Zé? Mas tem que dar um... baseando muito sobre o trabalho do Abel. Todos os jogadores foram contratados para serem desenvolvidos, com exceção do Arthur e do Richard Rios, que chegaram para substituir o Scarpa e o Danilo, que foi pedido do Abel de imediato. Eu quero jogadores que tragam para mim o resultado de imediato, que eu não posso desenvolver. Eu perdi dois jogadores importantes. O que eu questiono a Leila, o ano passado, foi massacrada por isso. Tinha que contratar, você lembra ou não? Tinha que contratar. A Leila foi muito mal numa entrevista. Não, mas na entrevista... Na gestão eu discordo quando as pessoas falam falam que ela foi mal quando ela falou do avião. Para que contratação? A gente tem um avião aqui. Do avião. Aí saiu da boca dela, aí é o problema. Tem algumas mas coisas... Mas, William, aí são os cortes, William. Entendeu? Depois ela fala, tô brincando. O corte é fogo. Ela tem que tomar cuidado. Agora, o que eu defendi, continuo defendendo e vou defender até o fim, é o seguinte, que sejam justos. E aí a questão até, por exemplo, do Abel. O Abel, o discurso que ele fez, porque ele tem tamanho para isso. Porque o que o Abel fala hoje, eu acredito que a torcida do Palmeiras vai respeitar. Se o Abel tivesse... Sim, porque ele já provou. Se o Abel tivesse no meio do campeonato, falando assim, olha, nós iremos contratar... Eu falei para... Tem aí a entrevista dele no final do jogo, no final do ano passado, quando ganha o título. Olha, eu falei para a nossa presidente não contratar jogadores de 40 milhões, 50 milhões por causa dos nossos funcionários. Porque se vai contratar jogadores de 40, 50 milhões e os nossos funcionários não receberem, então vamos trabalhar dessa forma. Eu acho que ele poderia ter feito esse discurso, quando a torcida veio bater no Palmeiras, especialmente na Leila. Por quê? Porque você gera uma série de insatisfações. Você pode criar situações dentro do grupo, dentro do elenco, situações em que você pesa, por exemplo, a vida de um jogador, porque se você não contrata, você começa a pegar um jogador de mira que às vezes não dá certo, e aí nós vamos ver Flaco Lopes, Rony, todos esses jogadores, o próprio Flaco Lopes, nós temos aqui o Eduardo Menezes, que já falou que tinha que ter, né, dentro da barca, o Flaco Lopes teria que ir lá. Teria que ter ido embora. Tem muitas coisas que eu acho que o Abel, nesse sentido, eu acho que o Abel poderia ser esse porta-voz do trabalho. Falar, olha, estamos aqui trabalhando justo. Eu acho que ele já falou em algumas, mas que ele fosse um pouco mais claro nesse sentido. Teve momentos que o Abel pediu reforço também, então... Ficou meio... assim, teve um momento de desalinhamento de discurso. Isso. Ou pelo menos de externar o discurso, sabe? Mas aí é o seguinte, né? Então você trabalha quieto. Você trabalha quieto. Escutando, teve esse desalinhamento. Porque se você, a comunicação não foi boa, né? Porque se você acertou desde o começo do ano que você vai trabalhar quieto, quando você toma uma porrada, quando você se sente pressionado, você vem e joga para a torcida, aí é ontem o Abel até brincou na coletiva. Ele elogiou o Anderson Barros, elogiou o trabalho de todos. Falou assim, apesar de às vezes ele fala muito bem do Anderson. Ele não trazer os jogadores que o técnico quer, mas ele é muito bom e tal. Todo mundo fala muito bem do Anderson. E o Anderson assim, muito importante no dia a dia também. Para não dizer... Pode ter, mas eu não conversei com ninguém que não tenha me falado só coisas positivas. Ele não faz questão de mais aparecer, né? Não, nenhuma. Isso prejudica ele, viu? Isso prejudica ele. Sim. Porque a comunicação hoje é muito. Tem outros diretores que se comunicam muito bem e que não são com a tão carinha bons ali, quanto, né? Mas a retórica é boa. O Anderson só é lembrado quando o Palmeiras toma alguma porrada, alguma coisa. Você tem que contratar, diretor, não contrata. O que é uma injustiça. E eu achei legal o Abel. Que é uma baita injustiça. Quando o Palmeiras foi campeão, ele falou do Anderson. Falou. Ele falou de todo mundo. Porque é um cara muito importante no dia a dia, nesse trabalho que o torcedor não vê, né? É um trabalho silencioso. Ele falou de todo mundo. Eu uso sempre o exemplo da primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras vindo de um projeto desde 2013, né? Com
conquistou, brasileiro, Copa do Brasil, outro brasileiro. E aí tu tem que ver se o preço que tu gastou vale a pena pelos títulos. Eu acho que sim. O investimento que foi feito vale pelos títulos. Só que aí começaram a criticar o Anderson. O Anderson vendeu 200 milhões e pegou 50 para montar o time, foi campeão da Libertadores. Exatamente. Se comparar investimento e Olha quanto título, entrou no clube. Mas o torcedor não vê isso, né? mas é que eu falo, Esse comunicação. é o grande- esse é o comunicação, grande comunicação. E tem uma coisa, O Palmeiras ganha todo ano. Olha a situação dos times paulistas. Corinthians ultra endividado. São Paulo ultra endividado. Palmeiras Santos, sobra. então, o Série tribunal B. para o Palmeiras. Palmeiras Exatamente. Palmeiras sobe. Então, Nesse times que aspecto, estão num contexto mais ou menos Ô, parecido. Bira, Olha isso. E o torcedor de São Paulo critica a diretoria que endividou. E o torcedor do Palmeiras, às vezes, critica a diretoria que não gasta Que mais. não gasta, exatamente. É, Cada é que a gente, um no seu a contexto. gente só vê o problema depois que ele acontece. Mas é muito por conta do perfil da contratação. Porque eu acho que o torcedor do Palmeiras ele espera, no momento, contratação de contratação impactos. do aeroporto. Mas como é que tá dando certo? Outro Será time. que não vale um voto de confiança, Nesse perfil. não? Com o perfil que o Abel Atlético Ferreira tá... Paranaense, como é que o Atlético Paranaense, quando bem vendeu administrado. Renan Lodge, Bem administrado. vendeu Guimarães. Guimarães, ele entrou 300 milhões e tinha um amigo meu que era diretor lá. Os caras desceram a porrada que tinha que contratar, entrou 300 milhões, gasta 200 pelo menos. Aí, conversando com ele, ele falou, pô, se nós chegamos com essa linha de trabalho, por que nós vamos mudar agora, cara? Não, nós vamos continuar, mas tá com dinheiro. Azar, estamos com dinheiro, mas vamos continuar com os nossos princípios. E é isso. não é bom, né? Não, azar diz assim, que nós não vamos gastar, nós vamos continuar com os nossos princípios. Já que você citou os outros, a situação do Palmeiras e a situação dos outros, né? O Palmeiras vai enfrentar um time que vem de anos aí de uma crise financeira, que é o Corinthians, né? Eu quero saber se isso aí vai entrar em campo, porque a gente fala e chega lá em A campo crise 1 a 0 financeira, você está falando? A estabilidade financeira de o bom projeto, a coisa dando certo, os títulos aparecendo, um projeto de longa data, 2013 você falou, né? 2013, é isso aí, já 11 anos. 11 anos. E do outro lado, a falta de projeto, a falta de perspectiva, um time que tem que ser reajustado completamente, vários jogadores saindo, outros chegando, um entra e sai danado, um começo de ano turbulento por declarações da nova gestão, enfim. E um ano passado muito ruim do Corinthians, trocando de técnico toda hora. Eu não sei enquanto o Abel está no Palmeiras, quantos técnicos já teve o Corinthians. Mas são essas duas realidades que vão entrar em campo, só que no campo muitas vezes as coisas se igualam. Vamos ouvir o duelo de Portugas. É o clássico português, Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. E eu gosto de jogar em jogos com torcidas fervorosas. É um jogo diferente, eu sei que é um jogo diferente. Tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão... 2 vitórias dá muita confiança a uma equipa. É um derby, nós sabemos como é que são os derbys. E jogar é um Palmeiras contra um Corinthians, não é o treinador A, B ou C. Já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito. Mais um jogo que vem aí no domingo, é evidente que acarreta essa carga emocional, principalmente mais para o torcedor, porque nós sabemos a responsabilidade. Portanto, nós sabemos que em qualquer competição que nós entremos temos que jogar para ganhar, independente, porque hoje também era para ganhar, contra a Portuguesa também era para ganhar e no domingo também é para ganhar, portanto, e nós há uma coisa que nós prometemos, que vamos competir, vamos correr, vamos trabalhar muito e vamos dar tudo para conquistar os 3 pontos. E veio a virada, hein, Zé Elias, do que eu estava te falando agora há pouco. Opa! Atenção, hein? 11 jogos, 6 horas. 6 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Esse é o retrospecto do Abel Ferreira contra o Corinthians. Pai do céu, hein? Aproveitamento de 66,7%, 20 gols marcados, apenas 9 sofridos. É aquela média gostosa, menos de um gol sofrido, é aquela média gostosa de quase 2 por jogo. Impressionante os números do Abel contra o Corinthians. Eu não sei, eu vou perguntar aqui, mas eu não sei se a produção consegue puxar aí. Dentro das declarações dos jogadores do São Paulo, aquelas coisas todas, né? Que eles falam que o jogo mais gostoso que eles querem jogar é contra o Palmeiras. Eu não sei qual seria a média, por exemplo, do Abel contra o São Paulo, porque aí dá pra gente dizer que... Porque o São Paulo é a grande pedra. 7 vitórias, 7 empates, É 7 bem derrotas. equilibrado. Então, Extremamente equilibrado. Na era Abel Então, Ferreira, o único time aqui de São Paulo que bateu de frente foi o São podemos Paulo. dizer que o problema do Palmeiras do Abel é o São Paulo e não o Corinthians. Sim. Não, o Corinthians. É a com pedra no certeza. sapato. A pedra do Sem sapato. dúvida nenhuma. Agora, o bom momento do Corinthians, são 2 jogos só, tudo bem. Mas mudou o treinador e as vitórias vieram. Ganhou. É importante ganhar.
O que está acontecendo? Não, tá... Tocaram aí? Tocaram aqui. Mensagem? É cobrança? Não, chegou. Não sabe que você trabalha Chegou um Pix. Pode ser, chegou um Pix. Pix é interessante. Pix. Pix. Quero saber se o bom momento, Dona, do Corinthians pode ajudar o time nesse confronto contra o Palmeiras, hein? Pode. Eu acho que sim. Diminui a diferença esse bom momento? Diminui, acho que diminui. É? Antes você não tinha nada, agora você tem um caminho, pelo menos, né? Tem caminho já? Eu acho que tem um início. Um ambiente mais leve, isso favorece muito. O Antônio Oliveira é um bom técnico, óbvio que não dá para comparar com um trabalho completamente estabelecido como o do Abel. Ainda muito pouco tempo, né? Chegou outro dia no Corinthians, mas até agora o saldo é positivo. A forma como ele está dando confiança para os atletas, por exemplo, o Yuri Alberto. Né? Pode ser um jogo em que o Yuri Alberto vai ser importante demais tendo campo para correr. Ele já entendeu isso. E o próprio Yuri já falou que ele estava sendo subaproveitado e prejudicado por ter que jogar como 9 de pivô ali, jogando de costas. Não é a característica do atleta. Eu acho que você tem um caminho agora. Não tem uma identidade, um padrão natural, que ele vai precisar de mais tempo para esse time, né, se organizar e ficar mais equilibrado, até porque ele está recebendo reforços. Né? O Corinthians está anunciando jogador hoje. Aliás, o Corinthians vai tentar até às 7 da noite. O Mateuzinho, o Flamengo, inclusive, já anunciou nas redes sociais a rescisão, né? Acabou. Então, o Mateuzinho, que é o Matheus França, vai vir para o Corinthians. Já anunciou, né? Já anunciou, inclusive. E o... Coronado. Não. Coronado não vai dar tempo. Coronado é só pro meio de semana. É porque ele está descarregando as malas aí. Né? Meu, daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um jogador chegar com tanta mala na minha vida. Demorou a vida inteira fora do país. O cara trouxe a vida inteira dele. Você vai ver daqui a pouco, a gente tem imagens. Daqui a pouco da chegada do Coronado. Vamos mostrar. Tava parecendo o Birner quando voltou da França a última vez. Trouxe um presente pra gente, Zé. Um presente. Muito queijo. Eu passo 2, 3 semanas fora de casa, nas raras vezes que eu viajo, com uma mala desse tamanho e uma mochila. É isso. E não trouxe um presente. Quanto menos coisa você leva, trouxe um presente. Você tá igual o Hoffman? Você tá igual o Gustavo Hoffman? Souvenir lá do Louvre. Quanto tempo fora? Quanto menos coisa você leva, menos coisa você tem para carregar. Sim, mas fica quanto tempo fora? Tá igual o Hoffman. Fica com uma cueca e 2 bermudas, 2 camisetas o resto da Esse aqui é uma bermuda inteira. Só, nem 2. Está anunciado pelo Corinthians o Matheus França. Uma semana. O Hoffman é assim, viu? E também tem o Pedro Henrique, né? Então hoje até às 7 o Corinthians vai tentar disponibilizar esses caras para o jogo de domingo. Porque assim, estavam treinando nos seus respectivos clubes, no Inter e no Flamengo, fisicamente está tudo bem, tudo certo. A questão é, né, entrosar ali com o time do Corinthians. Mas da parte física não tem problema nenhum. Então, talvez o Corinthians tenha mais essas duas opções. O Coronado... Mas acho que seriam jogadores para banco, né? No máximo para banco. Você tem um Wesley bem no momento, fez golaço. Exatamente. Você tem um Fagner que vai ter mais liberdade agora para atacar. É tudo muito embrionário quando a gente fala do Antônio Oliveira, mas se a gente for projetar o que ele fez no Cuiabá, era um time muito forte fora de casa. Teve a 3ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, porque tinha uma defesa muito consistente, muito segura e um contra-ataque, né, letal. Um time muito rápido nessa transição. Pode ser uma proposta que ele vai utilizar contra esse Palmeiras. Agora, óbvio que não está nesse nível ainda de organização, porque ele precisa de mais sequência. Mas aí já, por exemplo, você consegue... O ambiente mudou, né, Zé? O ambiente muda, o ambiente está mais leve, mas você consegue perceber já determinadas situações. Né? Por exemplo, o Ranieri, que jogava com ele, já se posiciona um pouquinho melhor. O Maicon já chega mais no ataque, né? Você tem algumas definições que, por exemplo, o Maicon, sempre peguei no pé aqui, o Maicon é um jogador irreconhecível, perto daquele Maicon que nós já havíamos visto jogar no Corinthians pela sua primeira passagem, até recentemente, por exemplo, tem um grande jogo contra o Boca. Depois que ele cometeu o erro, tomou o gol, o Corinthians tomou o gol, perdeu. O jogador pegou a seleção brasileira. Ele sentiu muito e demorou, e eu acho que está demorando para voltar a jogar o futebol que nós já vimos. Você tem a questão do Yuri, que ele tira um pouco o Yuri da questão do pivô. Mesmo assim, eu continuo achando que o Yuri Alberto precisa melhorar tecnicamente. Sim. Eu acho que ele precisa saber entender as dificuldades do jogo, porque senão ele vai ficar preso apenas a uma condição de jogo. Quer dizer, então eu vou tirar do centro e vou colocar do lado para ele correr. Se você fecha os espaços e não dá a possibilidade dele correr, mais uma vez, mesmo dentro das características que ele deseja, ele não vai conseguir jogar. Eu acho que o jogador hoje do futebol, você tem que ter várias capacidades e uma versatilidade que é possível ter. Que é possível você se adaptar. E eu acho que o Antônio pode fazer isso. Pode fazer isso com o Yuri Alberto. É confiança, mas eu acho que, principalmente, eu acho que se o Yuri conseguir, e o que eu falo aqui, eu repito, faz um bom tempo, melhorar as questões técnicas
Eu acho que ele evolui muito como jogador. Evolui muito como jogador. Só que aí tem mais jogadores que podem chegar, podem ter uma outra forma de jogar e o Antônio tem essa capacidade. O time do Cuiabá com ele era um time muito forte também fisicamente. Muito. Fisicamente era um time muito forte, que agredia muito e tinha os 2 pontas, né, que saíam em velocidade. Vamos ver se ele consegue fazer isso com o Corinthians. É uma outra característica, uma outra forma de jogar dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, o Cuiabá tinha problemas para jogar, porque fugia dessa característica. Tinha que jogar e quando tinha que jogar, não conseguia, porque não era a característica do time. Mais ou menos igual o Botafogo com o Luiz Castro, que foi montando um time, e aí montou um time que fora de casa, acho que foi a melhor campanha, né? Porque jogava muito bem. Quando era em casa e os times recuavam e entregavam a bola, tinha dificuldade, foi a mesma coisa. Com o Corinthians, ele vai ter, eu acredito que ele tenha jogadores para fazer com que o time jogue mais futebol. O Garro, para mim, é um jogador que vai ser muito importante para o Corinthians. Se ele mantiver essa forma de jogar, de chamar a responsabilidade, sair um pouquinho daquela coisa de você vai fazer isso daqui, ó, porque a gente dá para perceber que ele foge um pouco dessas orientações específicas. Eu tô achando ele bem participativo. Não, fica aqui. Não, ele é aquele cara que gosta de jogar bola, né? Tá com dificuldade, toca a bola aqui para mim. O cara pega, arma o jogo, sai um pouquinho dessa mesmice. Isso daí é bom. Isso é bom. Pro time. O Antônio, até na época do Atlético Paranaense, ele tinha um estilo de jogo de mais velocidade, assim, né? Tô até curioso para ver como é que vai ser com ele tendo mais material humano disponível no meio-campo. Porque o Corinthians tinha uma grande... No ano passado, o jogo do Corinthians nunca passava pelo meio-campo, né? Era chutão, ligação direta. Quando tinha o Renato, você tinha alguém para pensar um pouco mais o jogo, um cara mais cerebral. Mas era um time que foi um desastre na parte coletiva no ano passado. Esse ano, o Corinthians tinha esse problema da falta de criatividade, só que ele foi no Garro, que é um jogador de muita qualidade, mostrou isso na Argentina e tá largando bem nessa trajetória dele com a camisa do Corinthians. Acho que um cara participativo, qualidade, perna canhota diferente. E o próprio Coronado, que tem essa característica. É um jogador também para pensar o jogo, dar muitas assistências, faz o gol. A única questão do Coronado é não sei como é que vai ser no calendário do futebol brasileiro a parte física, porque ele vem de um futebol que não é competitivo igual aqui. Mas do ponto de vista técnico, ele vai ter jogadores ali para ter um time que também tem essa qualidade para propor jogo, para ter um pouco mais a posse de bola. O Coronado? Eu acho que vai ser ou o Garro ou o Coronado. Então, porque... Eu não acredito... Óbvio, em circunstância do jogo pode acontecer, mas no time ideal eu acho difícil os dois. Porque eu penso exatamente como você, porque eu fico olhando a característica do técnico e os jogadores. É isso. O Corinthians conseguiu montar uma dupla de zaga, se bem protegida, boa. Eu gosto. Eu gosto também. Pelo menos. O Corinthians tem o Ranieri, que é um bom volante. Imagino que o time bem armado, o Maicon, vai crescer. Outro bom jogador. Tem um goleiro histórico. Uma lenda embaixo das traves. Eu acho que o Fagner pode retomar também um nível... melhor. Eu tenho alguma dúvida, vamos ver como é que o Pedro vem, Henrique, lado de campo. Lado de campo. Eu tenho um pouco de dúvida a respeito disso, mas eu acho que dá para funcionar. Eu acho que ele vai jogar em várias oportunidades com o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Igual ele fazia com o Pita, fechando mais o lado, e o Davidson lá. O time dele costuma jogar muito para um 9. Você acha que ele não vai baixar a linha de 5, puxando o Ranieri para perto dos zagueiros ali, fazendo 5, 4, 4? Porque aí entra o Garro, só que aí não dá para jogar com os dois. Só que o Yuri recompõe. É porque o time dele não costuma pressionar tão alto, né? Nem tem que pressionar. Pressiona mais no meio campo, né? Nem tem que pressionar. E isso favorece até para o Yuri Alberto, para ele ter mais espaço para correr. Mas dentro de casa ele não vai poder jogar lá atrás. Lá atrás também acho que não. Não, dentro de casa ele vai ter que pressionar, ele vai ter mais que se impor. Eu acho que ele vai ter esse trabalho. Mas como é que joga? Como é que joga contra esse Palmeiras agora? Porque o jogo é fora. Barueri, né? Barueri. Porque é o seguinte, né? O Corinthians, vamos falar real aqui, essa história de rebaixamento do Corinthians do Paulista caiu por terra agora. Agora foi para 9 pontos. Foi para 9 pontos. Você tem o Santo André, que tem 4 pontos, com o mesmo número de jogos do Corinthians. A Portuguesa tem 4 pontos com um jogo a menos. O Ituano tem 5 pontos com o mesmo número de jogos do Corinthians. Aí você tem do Botafogo, que está atrás, né? O Guarani tem 5 pontos com o mesmo número de jogos do Corinthians. Então, assim, na boa, gente, aquele perigo de rebaixamento... Claro, muito melhor que todos esses. O ideal é o Corinthians fazer mais 3 pontinhos, completar 12 aí. Mas esse campeonato já foi. Só que aí o Corinthians... Bom, ok, já estou um pouco mais confortável com relação ao rebaixamento. Deixa eu olhar para cima. Ontem a Inter de Limeira venceu o Novo Horizontino 3-1. Sim. Então, e ela tem um jogo a menos que o Corinthians. Mais uma vitória da Inter. Então vamos lá para o grupo. Está com 13 e um jogo a menos, é o segundo colocado. O Corinthians está com 9.
Está 4 pontos da Inter, a Inter um jogo a menos. São Paulo pode ajudar o Corinthians numa dessa, porque vai enfrentar a Inter em Brasília. Dá para entrar no Clássico pensando no empatezinho, tá bom? Ou o Corinthians pode... Acho que pelas circunstâncias dos times, o empate, obviamente, é muito melhor para o Corinthians. Não é nem por causa da pontuação da tabela. Analisando a tabela, o Corinthians precisava vencer, né? Mas pensando em... Mas você acha que dá para pensar grande, olhar e falar, pô, dá para beliscar a segunda posição aqui e vamos tentar disse ganhar uma no Palmeiras? coisa que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Ele acha melhor para o Corinthians não classificar. Quem falou? Ele falou isso. Não deu recorte isso, não? Inclusive, falou no Eu peguei no pé dele, eu brinquei que vou tirar o recorte do que sai de contexto. Né? Eu acho porque ele acha que o técnico precisa de um tempo para trabalhar, porque o técnico chegou agora, o elenco está sendo montado ao longo, e para o time chegar mais forte nas coisas que interessam, ele acha melhor para o Corinthians não se classificar. Óbvio que o técnico quer se classificar, os jogadores querem se classificar. Se não se classificar, Pro tem Botafogo foi bom ano passado isso. E eu queria saber o que vocês acham. Ó a tela aí, ó a classificação. Eu não consigo pensar tão racionalmente. O professor Calçade é pura razão. E graças a Deus que eu não consigo também. E graças a Deus que eu não consigo. Tá louco. Imagina, tu trabalhar, tu ralar, tu entrar no jogo e entrar, torcer pra perder. Não, pra não classificar. Não, vai ter que jogar pra ganhar, pra se classificar. Todo mundo quer se classificar, outro quer se classificar, mas ele acha que na temporada ser melhor o no Campeonato impacto de uma eliminação seria melhor do que da classificação pro trabalho do Antônio Oliveira. Não, sabe, assim, tem que se classificar, mas... eu acho que tem que jogar. Não, eu acho que tem que jogar, porque independente do Corinthians, se ele jogar ou não, os times adversários vão evoluir do mesmo jeito. Os times adversários irão continuar jogando. E quando você joga, você evolui também. Né? Um período de treinamento não é a garantia certa que você vai evoluir sempre, até porque você não tem jogos. Como é que você vai medir se o teu treinamento é eficaz? E tu pode também classificar e priorizar o treinamento, fazer um microciclo para priorizar o treino, não necessariamente o jogo, né? Óbvio que de repente tu consegue, mas tem situações em que tu consegue. Tu tem um jogo, tem vezes que tu trabalha só... Faz um microciclo específico para aquele jogo. Sim. Que tu chegue da melhor forma possível e esquece o que vai para frente. E tem outros que tu consegue fazer um balanço e falar, não, eu vou trabalhar para esse jogo, óbvio, mas vou fazer o trabalho pensando no frente, e você no jogo trabalha. Ninguém concorda com o Calçade. Não, e você no jogo... Eu entendo a ideia, mas depois eu falo. E você no jogo... Eu entendo a ideia também. Eu entendo. Ô, professor Calçade, beijo no coração, Calçade. Mas no jogo você trabalha também, William. Você trabalha, você tem que trabalhar, você tem que evoluir, você dá ritmo para o jogador, você dá confiança para o jogador. Nós estamos falando aqui sobre possível evolução, por exemplo, do Yuri Alberto, a inserção aí desses jogadores que estão chegando. Como é que você vai fazer a inserção desses jogadores? Só no treino? E outra, tem uma coisa, fala para os caras assim, ó, joga, mas seria bom se a gente não classificasse. Fala isso lá no vestiário. Não, mas ninguém falou para falar isso. Não estou dizendo do Calçade. Se acontecesse, seria melhor. Se acontecer, ganhar, mas eu estou dizendo. Como é que você vai trabalhar isso aí? Ainda tem questão na Copa do Brasil, né? Não, isso fora da Copa do Brasil? Essa é uma questão. Financeiramente, é uma questão muito importante esportivamente. E financeiramente, não só o Campeonato Paulista também dá um dinheiro danado. O Corinthians está nadando em rios de dinheiro. Não, o Corinthians tem que ganhar a Copa do Brasil. Não, e outra coisa, se o Corinthians vai e ganha do Palmeiras, que moral, olha aqui. Acabou a crise. Né? Não, eu entendi. A crise já está muito pequenininha depois da última semana. Ficar um tempo trabalhando com uma eliminação... E mesmo assim, perfeita, né? E mesmo assim não cair na primeira fase do Paulista. E aí depois tu ir treinar. E mesmo assim não é garantia de que esse período de treinamento vai te proporcionar sucesso, porque dependendo do que acontecer, se você tiver em 5 jogos, você tem 2 vitórias e 2 derrotas e 1 empate, você já começa a ser questionado. Posso te dar um exemplo? O futebol brasileiro é assim. Eu ouvi essa conversa o ano passado. Porque... O Santos caiu na primeira fase do Paulista. Percebi pelo gestual, já sei que vem desabafo. De novo. O Santos caiu de novo na primeira fase do Paulista. O William tem 3 anos para dar essa experiência. Ele até respirou essa. E foi bom. Cai na primeira fase do Paulista. Mas cai na primeira fase do Paulista. Cai. O Santos fez isso 3 anos. O ano passado, inclusive, teve esse discurso. Olha, no final das contas, escutei gente falar isso, no final das contas, talvez seja até melhor o Santos cair na primeira fase, porque, olha, tá chegando fulano, cicrano, aí vai dar um ajuste aqui. O Santos ficou quase 40 dias sem jogar, se eu não me engano. No meio teve um jogo ainda pela Copa do Brasil, uns 30, 40 dias sem jogar, quase, o Santos. Ele foi para o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Rebaixado. Não é garantia de nada. Aquele time do Santos treinou 30, 40 dias
e fez um jogo pavoroso pela Sul-Americana, com o Blumen ganhou de 1-0, o gol do Bauer, mano. Um jogo pavoroso. Um dos piores jogos que eu vi no ano. Dos piores jogos que eu vi no ano. Aliás, os jogos do Santos pela Sul-Americana estão entre os piores jogos do ano. Os piores. Você foi em um deles? Sim. Você estava em um deles? Você acompanhou o Dax italiano, né? Você reclamou dos meus comentários, inclusive. Não, pô, enchi a bola, hein? Obrigado. Seja injusto, enchi a bola. Falei, o Birner parecia um santista comentando do Santos. Cara, e depois, no Campeonato Brasileiro, começa a arrancada, ganha ali uns jogos e tal, mas depois declínio total, trocou de técnico várias vezes. Não estou dizendo que o Corinthians vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, mas uma coisa não está necessariamente ligada à outra. O Santos teve tempo para treinar. É a forma como você aproveita o tempo para treinar, exatamente. Como você está organizado, sua filosofia, metodologia, tem uma série de coisas. Se isso não vai bem, não adianta. Você tem tempo para treinar, não adianta nada. O Botafogo usou bem o tempo. Eu acho que a questão é... Usou muito bem o tempo. É um contraponto, né? Claro. Garantia não existe. É que todo mundo vai lembrar, mas teve aquele declínio, terminou em quinto. Ok. O Corinthians do Tite, mas no começo do campeonato, se você pergunta, vai terminar em quinto. Vai terminar em quinto, você fecha? Assinadinho. Reconhecer a firma. Exatamente. O Corinthians do Tite, obviamente, com um time diferente. Só uma coisa, com um time diferente, ele pegou a Ponte Preta, tomou um 3-2, foi eliminado do Campeonato Paulista. O Júlio César perdeu a posição para o Cássio nesse mata-mata e o Corinthians foi campeão da América. Sim. Mas eu entendo a ideia do Calçade por conta do contexto. Porque o Antônio, ele chega no meio do Campeonato Paulista, com um legado muito ruim, um time desorganizado, um trabalho ruim do Mano. E, talvez não tenha a obrigação da classificação. Com um bom trabalho evoluindo, você pode conseguir a classificação, acho que é possível. A gente já está vendo uma melhora imediata do time, né? Muito recorte pequeno, mas o time vem melhorando, o ambiente está mais leve, alguns jogadores crescendo de produção. Só que eu acho que o grande objetivo do Corinthians é não ter essa obrigação de título no Paulista, mas ter uma obrigação de ter um time e um conjunto organizado para competir. Ah, sim, sem dúvida. Esse é o primordial. Acho que essa é a ideia do Calçade. Porque no ano passado foi um desastre na parte coletiva o Corinthians, gente. Horrível. Era assim, sangrar os olhos. A gente viu o Corinthians jogando em 2023. Então, assim, acho que o primeiro caminho é você montar uma base, achar ali uma identidade, um padrão para que esse time consiga... Pelo menos está na primeira parte da tabela no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Tem que fazer um intervalo, Arthur? É isso? Arthur ficou satisfeito com o debate mais um pouquinho? Arthur, eu tenho uma pergunta para fazer. Você que é corintiano... Ele está me cornetando, hein? Aqui, eu quero saber o seguinte, Arthur. Você curte essa ideia? Melhor ficar fora do Paulista e ter mais tempo para treinar? Você gosta dessa ideia? Você acha que tudo bem? Nesse momento, senhor Arthur, corintiano concorda. Caramba. E o Tuca? O Tuca tá aí, Arthur? Esse é um pouco mais desequilibrado. O Tuca discorda. O Tuca tá nervoso comigo. O Tuca é mais... o Tuca é mais... Ele tá nervoso comigo. Tá, por quê? Deixa. Não, fala no ar. O Tuca... Eu sei a razão. Não tem segredos do Tuca aqui no ar, pode falar. É melhor a gente ir para o intervalo, né? Daqui a pouco. Não. Eu te dou mais 30 segundos. É melhor a gente seguir. É mesmo? Eu só vou dar uma dica, sem dizer o quê. Ele deve estar nervoso com... A questão de 2011 lá... Porque eu acho questão de 2011. Eu também. Eu acho... Só que pra você não vai mandar zap. Tá no grupo. Tá no grupo. Já mandou, a mesma já. emoção, mas... Estão lembrando ainda de 2011. É o mesmo, não esqueceram. É isso que ele tá... Tá falando que é chororô, né? Mas é. Que é chororô. Eu vou falar, hein, Tuca? Nada como um dia depois do outro. Vou falar, hein, Tuca? Quem apanha não esquece. Olha que eu vou falar, Não faça isso. Olha isso aqui, ó. Não sei se ele... Eu não li o grupo porque eu não olho o zap durante o programa, obviamente, mas... Que beleza, hein? Bom, Igor Coronado. É isso, Arthur? Você vai mostrar as imagens? Não vai mostrar as malas, não? Vamos mostrar as imagens do Coronado. Você não mostra lances de gol. Isso aí é o Coronado chegando. O Zé tem um número aí, ó, de olha as malas aí. Esse é o Zé Elias chegando de viagem também. É exatamente assim. Ele tem um séquito de pessoas só para carregar as malas dele, cara. Olha isso. Olha a chegada do Igor Coronado aí ao Brasil, hein? Rapaz, não é possível. Vai levar tempo, hein? Para esvaziar essas malas. São 48 malas. Eu nunca vi tanta mala. Minha dúvida é quem fez essas malas todas. É o Braz ali, Dana? É o Braz ali? É o Braz na Cinegra? Tava ali o Braz? Olha o Braz lá, ó. É o Braz, cara, olha lá. O Braz foi recepcionar o Coronado, hein, rapaz? Mas acho que é compreensível, né? Ele morou a vida inteira fora, né? O Donan estava explicando, então... É uma vida. Tem tudo isso, né? Olha só. Rapaz... Cadê o Coronado? Deve estar dentro de alguma mala ali. Que coisa, hein? Não. Chegou. O filhinho. Chegou o Coronado. Rapaz, será que tem naquelas malas ali, além de roupa?
O Birner tem teorias. O Birner tem teorias sobre as malas. Tem várias chuteiras de várias cores, vários bonés. Certeza. Né? Vários visuais diferentes. Vários visuais diferentes. Põe de novo a imagem, que não é toda hora que a gente vê um negócio. Eu acho legal desse, você usar visuais diferentes. O Praz e o Zé Elias, que já jogaram em outros países, jogaram fora do Brasil. Como é que era o esquema, hein? A minha veio de navio. Navio. Quantas malas, Praz? Não veio em caixa. Não tinha 48, não. Não. Veio em caixa de papel. Eu joguei só 4 anos também, né? Mas 4 anos são 4 anos. E você, né? Zé, que jogou muito tempo? Eu joguei 10 anos fora, né? Não, e aí, você jogou na Itália, você jogou na Alemanha, você jogou na Áustria, você jogou na Grécia. Fala a verdade. E aí? Não, voltei. Como é que era o transporte? Como é que é esse negócio, hein? 50 malas? Não foi assim, não. Não foi assim. 47. Não, 44. Foi assim, não. José Coronado Elias, eu nunca imaginei isso. Eu morei 10 anos fora, né? Pelo período que joguei, então você tem uma quantidade grande de coisas, né? Porque o meu tinha outras coisas, né? E eu não sei se outras coisas. A gente não sabe se é só roupa. Tinha alguma camisa do Ronaldo Fenômeno quando você trouxe? Não, por incrível que pareça, não, eu tenho. Você guarda as coisas ou você é desapegado? Não, eu guardo e eu perdi muitas coisas em mudanças, né? Saindo, por exemplo, da Itália para a Grécia, eu perdi uma chuteira que o Aaron Winter me deu, que era uma chuteira que eu tinha de estimação, né? Porque Rapaz, ele é um amigão. desculpa, teve um atropelamento ali também. Opa! Ó o VAR. Rapaz, teve chamou o VAR. Opa! No Campeonato Carioca não é falta não, hein? Desculpa, Zé. É que também com tanta mala, o cara não tava nem enxergando a frente. Ele foi levando, olha lá. Vamos de novo. Outra com uma malinha só, pô. Confira comigo no replay. Que isso, cara? O cara não tem como ver. A cara dele. Um monte de mal tá mais alto. Gente, não tinha como ver. Pelo amor de Deus, completa Não, isso. então aí você tem os ritos, né, de mudança. Você tem que mandar pro consulado, você tem que dar baixa, você tem que dar entrada no país, você tem uma série de documentos que precisam ser feitos para você mostrar, né, que você está voltando ao país para poder trazer uma série de coisas. Por isso que eu não sei se ele fez isso, porque como ele trouxe só malas, eu não sei como é que funciona, né, como é que funcionou isso, se ele vai dar baixa, por exemplo, onde ele está morando, a questão de residência. Tem muitas coisas que precisam ser feitas ali. Vai ter que ser grande a casa, hein? Sim. Mas eu não sei se ele já tem casa aqui, né? Não sei como é que funciona. Deve ter alguma coisa, né? Porque para trazer tudo isso, né? Sim. Para trazer tudo isso, então vai deixar um... Assim, ó, quando acho que ele vai botar arrumar? Tem profissional já para... Quando você veio do Rio para cá, é mais ou menos isso, né? Você veio do Rio para cá. Coitado de mim. Tanto é que a gente ficou indicando lugares para ele morar e tal. Ele queria lugares eu não devia falar isso, mas imóveis maiores e tal. Ele veio com 5 picapes lotadas, uma atrás da outra. Que mentira. Você não tem vergonha não de mentir? Exatamente. Foi isso. Fora o que veio de avião Caminhão também. pequenininho. Caminhão pequenininho. Fora o que veio de avião também. Coisa. Fora o que veio de avião. Veio de avião também, você não sabia. Veio, tem coisa de avião. O quê? No navio veio alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Agora, te pergunto. Pede o carnê do IPTU dele. Lá em cima. Já fiz o desafio aqui. Quem quiser trazer. Não, mas você tá mentindo. Chegou chegando em São Paulo. Vou trazer o IPTU aqui. Só que... Vamos fazer um intervalo e a Mostra gente cada um volta seu, vamos ver já como é que tá já. a situação. O Bira fez um pedido aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Bira humilde. Peraí que eu vou mandar Ele lá tá pra me produção, cornetando Bira. aqui Vamos também. ver se vai dar certo mesmo? hoje, hein? Ah, A gente volta já. Onde ele tá? Cara? Bira, eu quero... Abel inicia a preparação e deve ter novas mudanças contra o Corinthians. Após a vitória sobre o São Bernardo, o Palmeiras se representou na academia de futebol na manhã desta sexta-feira para iniciar a preparação visando o clássico contra o Corinthians, que acontece às 18 horas do domingo na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de quinta-feira cumpriram o cronograma regenerativo na parte interna do Centro de Excelência, enquanto os demais foram ao gramado para um trabalho coletivo em campo reduzido, com a participação dos jovens do grupo de apoio. Desfalque na última partida por conta de uma infecção ocular, o meia Rafael Veiga esteve em campo e participou da movimentação. Poupados da escalação titular na última partida, pelo menos outros 7 atletas que têm sido utilizados na escalação principal também estiveram no campo. Caso de Gustavo Gomes, Everton, Zé Rafael, Luan, Richard Rios, Piquerez e Flaco Lopes.
De volta após o período com a seleção brasileira, o atacante Endrick também participou da movimentação, uma vez que saiu no decorrer da partida de quinta-feira. Para o clássico contra o Corinthians, inclusive, a tendência é de que o Palmeiras tenha novas mudanças na escalação. Abel Ferreira tem mesclado o time ao longo do Campeonato Paulista e deve retomar a equipe considerada ideal para o clássico. A dúvida é se o treinador optará por uma formação com 3 zagueiros ou 3 volantes, visando armar o ataque com Endrick e Flaco Lopes. Neste momento, portanto, uma provável escalação conta com Everton, Gustavo Gomes, Luan ou Aníbal Moreno e Murilo, Marcos Rocha, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga e Piquerez, Endrick e Flaco Lopes.